Bom, bom dia a todos. Deixa eu só achar aqui. Administrativa. Com grande satisfação, que damos início ao nosso seminário Parcerias Estratégicas e Rede de Contato. O poder da administração na expansão do consultório. Realizado aqui no Núcleo de Estudos Avançados, na existencial em parceria com o projeto Migratórias. Hoje temos a honra de receber Lucas Avelar, cuja trajetória reúne sólida formação, experiência clínica e dedicação ao desenvolvimento profissional de psicólogos e psicanalistas. Lucas é psicanalista, psicólogo formado pela UFMG, e mestre em psicologia pela Université de Paris, com especialidade em sexualidades e traumas. Atuou como psicólogo hospitalar em instituições de médio e grande porte, em Belo Horizonte, e lecionou disciplinas como psicopatologia 1 e 2, teoria psicanalítica, estágio supervisionado em praxis psicanalítica e psicologia aplicada à nutrição. Desde 2010, mantém consultório particular. Em 2017, fundou, ao lado de outros colegas, a Associação Travessias, percursos em psicanálise, onde atua como professor, supervisor, clínico e diretor administrativo e financeiro. Em 2022, criou o Migratórias, portal de educação dedicado ao desenvolvimento e cuidado de consultórios e carreiras de psicólogos e psicanalistas. É com muita alegria que recebemos hoje para compartilhar sua experiência e reflexões sobre como parcerias e redes de contatos podem fortalecer e expandir nossas práticas profissionais. Com você, Lucas. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço, né? O Roberto me fez esse convite já tem um ano, praticamente, né? A gente está com essa agenda já estabelecida já tem bastante tempo, e esse tema que a gente combinou de conversar é um tema que, curiosamente, estava casado com o que a gente ia discutir dentro de um projeto meu que eu chamo Terra Vista, cujo um dos membros é o nosso colega, Roberto. Né? Tá lá, vai ter algumas pessoas aqui na live que provavelmente são lá do Terra Vista também, que é uma parte do Migratórias. Para quem não conhece, o Migratórias, depois dá um pulo lá no Instagram, acho que é fácil de localizar, tá? Eu fiz uma apresentação de slides aqui. Roberto, se você puder me colocar como fixo aí para todos, deixa eu ver se eu consigo. Não, aí eu consigo colocar só para mim. Acho que aí todo mundo vê em tela maior. Deu certo? Tá todo mundo vendo? Isso, foi. Então a gente combinou de fazer esse... Tá invertido, gente, a tela para vocês? Não, tá normal, né? Não, tá ótimo. A gente combinou de fazer esse esquema aqui, dessa conversa sobre parcerias estratégicas e redes de contato, o poder da administração na expansão do consultório. Para quem não me conhece, eu costumo funcionar bastante nessa lógica da conversa, então podem me interromper a qualquer momento, a gente vai conversando, tá? Estou entendendo que isso aqui é muito mais uma conversa entre colegas do que necessariamente uma aula, né, nesse sentido. E eu queria começar a conversar a partir de uma frase de um colega, que ele me procurou há uns tempos atrás, para poder... deixa eu fazer de um jeito que fica melhor para mim aqui, para poder fazer uma consultoria comigo. E aí as consultorias normalmente elas chegam por demandas muito diferentes, né? Basicamente é uma consultoria para ajudar as pessoas a desenvolver os próprios consultórios, e esse colega chegou com essa frase assim, falou, olha, eu não acho que eu tenho problema de gestão, não acho que isso é uma questão para mim, do ponto de vista da gestão, a coisa está dando certo, só os pacientes que não estão chegando. Isso me chamou a atenção por dois motivos, mas basicamente da falta de entendimento, assim, do que significa o termo gestão, sabe? Como é que da nossa classe profissional, né, assim, a gente tem uma distância muito considerável com relação a esses outros conceitos de outros campos de saber, por exemplo, da administração, e o Migratórios, inclusive, foi criado por causa disso, a partir dessa ideia, então, até o nome Migratórias, eu tomo esse nome para sustentar a ideia de que a gente precisa, ou a gente ir em outros campos, beber, né, migrar para outros campos, beber daquelas fontes, ou a gente precisa que as ideias migrem também, no sentido de elas estejam no nosso cotidiano de alguma forma. E quando um colega me procura falando isso,
fica mais uma vez evidente para mim como é que o uso dos conceitos está muito deficitário para nós, né? Se fosse perguntar para um médico, que eu acho que é uma classe profissional que já está muito mais atenta a essas questões há algum tempo do que nós, ele nunca diria uma frase dessa, porque ele entenderia que a falta de pacientes poderia ser um problema de gestão. Só que esse nome ele é tão complicado para nós que o que eu fui percebendo a partir de algumas conversas, mas dessa aqui também, com esse colega, é que talvez se eu quiser comunicar com psicólogos, eu não posso usar essa palavra. Eu preciso usar outra palavra, né? Assim, eu preciso, porque eles, assim, né, a gente não caminha por esses termos. E eu queria mostrar para vocês que faz sentido caminhar por esses termos hoje, e de alguma forma a gente vai ter que alinhar o que é possível para o nosso campo, para a nossa ética, para o nosso modelo de negócio, e o que não é possível. Mas certamente a gente precisa beber em outras fontes. Quando a gente pensa no nosso trabalho, né, esse trabalho de quem tem um consultório, normalmente a gente pensa que os eixos do trabalho são somente esses dois. A gente pensa que a gente tem o nosso trabalho clínico e a gente faz o que vocês fazem aqui no núcleo de estudos avançados, né, que é essa ideia de uma formação continuada. Essa parte aqui, ninguém tem dúvida de que isso é parte do trabalho. Alguns talvez não entendam claramente que a formação continuada faz parte do trabalho, mas todo mundo entende que isso é fundamental para a formação e para a continuidade. Então, é difícil um psicólogo que não considere esses dois eixos. Só que eu acho que isso aqui é um recorte do nosso trabalho inadequado, no sentido de que existem outras atividades que a gente necessariamente realiza tendo consciência delas ou não. Elas são inerentes ao nosso trabalho. Então, eu, de alguma forma, divido as atividades, uso esse recurso aqui terminológico, de usar dois nomes para poder dar clareza para essa atividade, que tem alguma coisa, alguma parte da nossa tarefa, ela se refere ao trabalho clínico, mas tem uma outra parte que eu prefiro chamar de trabalho de consultório, né? Não há possibilidade da gente não realizá-lo. Tendo você um consultório, você sublocando um consultório ou não. O consultório aqui entenda como uma espécie de, não o consultório físico, mas uma espécie de negócio que a gente tem. E quando eu digo essa palavra, que a gente tem um negócio, algumas pessoas vão torcer o nariz para a ideia de que não é isso, não é uma empresa, e tudo bem, a gente não precisa necessariamente entrar nesses critérios rígidos assim, mas certamente pensar que a gente tem um consultório nos exige um conhecimento interdisciplinar. Quando eu digo que a gente tem um negócio, basicamente eu estou querendo dizer isso. Existem outras coisas para que a gente... existem outros campos de saber que a gente vai precisar de acessar, minimamente. Não é para ninguém ficar especialista em gestão administrativa, financeira, não se trata disso, eu não me considero uma figura assim, mas eu acho que algumas coisas a gente precisa saber, tem que ter alguns conceitos básicos que se a gente não souber, a gente faz mal o trabalho. E isso impede o desenvolvimento do consultório. Então, na minha concepção, a gente deveria considerar que o trabalho do consultório envolve 5 eixos. Percebe que eu troquei formação continuada por aprendizagem? Por quê? Porque essa divisão nem fui eu que inventei. Essa é uma divisão que eu aprendi a usar quando eu era coordenador de setor de psicologia hospitalar, né, em um hospital geral. E foi lá que eu fui começando a perceber que algumas atividades da instituição hospitalar existiam e que no meu consultório ninguém estava fazendo. Ou pelo menos eu estava fazendo muito mal. Aos poucos eu fui percebendo, a partir desse lugar, assim, de participar de diversos treinamentos dentro desses hospitais que eu trabalhei, mas principalmente o Hospital Vera Cruz, aqui em Belo Horizonte, aos poucos eu fui percebendo que existia, obviamente, é uma obviedade, todo mundo sabe disso, tem um tanto de tarefa a ser feita que dentro de uma instituição hospitalar, você vai ter isso separado por equipes, né? Tem a equipe clínica, tem o corpo clínico do hospital, a princípio eu era do corpo clínico, trabalhava como psicólogo, em determinado momento eu acabei assumindo o setor de psicologia, e aí aos poucos eu comecei a perceber que eu estava numa outra cadeira, assim.
além de atender, de permanecer fazendo o trabalho clínico, eu ainda tinha uma participação em treinamentos específicos de qualidade, né, eu precisava de organizar o setor para as auditorias externas que aconteciam, eu precisava prestar conta do balanço financeiro do setor, o que estava acontecendo, o que não estava. Não necessariamente eu pagava contas, mas eu tinha que falar, ó, esse mês a gente ficou deficitário aqui pelo motivo X, ou esse mês a coisa está melhor. Ou vamos fazer uma campanha para a psicologia passar a arrecadar dinheiro, porque a psicologia, a princípio, estava colocada só como custo do hospital e não tinha receita. Então, estratégias, demandas que aconteciam de interlocução com outras áreas, coisas que não era necessariamente, propriamente, o trabalho clínico. Nessa história, eu, obviamente, lembro muito do meu pai, porque quando eu fui dizer que meu pai sempre teve essa característica de nos orientar com relação ao trabalho, e, desculpa a emoção aqui, meu pai faleceu tem pouco tempo, não sei porque eu resolvi falar disso, mas o meu pai tinha essa característica de nos orientar com relação a tudo que a gente pensava que era o caminho que a gente devia seguir. E quando eu decidi que eu ia trabalhar com clínica, esse era um caminho claro que eu ia tomar, meu pai chamou atenção para a ideia de que o consultório é um negócio. Na época, quando ele falou isso, eu dentro de um curso de psicologia, obviamente eu falei, não tem nada a ver, você não está entendendo a característica disso, a especificidade dessa atividade. Nosso trabalho é clínico, meu trabalho é clínico. Eu falei, não, tá bom, daqui a pouco você percebe. E foi depois de alguns anos de carreira que eu vi que meu consultório não progredia tão significativamente, e principalmente nesse choque do hospital, que eu era obrigado a dar conta de outros assuntos, que eu fui começando a perceber que no meu consultório, por exemplo, eu estava com um problema comercial significativo. Os meus pacientes só vinham do hospital. Eles só vinham dessas parcerias que foram sendo estabelecidas dentro do hospital. E aí, eu queria, em algum momento, já estava pensando em sair do hospital, né? Infelizmente, a psicologia hospitalar e o trabalho nas instituições, para nós, ele normalmente paga muito mal, então qualquer outra atividade que eu realizava pagava um pouco melhor do que o que eu recebia no consultório não, no hospital, e eu queria, obviamente, progredir meu consultório. E aí a ideia é o seguinte, eu comecei a ter que perceber que eu estava com um problema no fluxo de pacientes. Porque se eu saísse do hospital, a minha sensação que eu tinha era que eu não teria mais pacientes novos. Isso seria um grande problema. Então, estava amarrado nesse lugar, e aí, aos poucos, eu fui tomando isso como um problema. Então, a nossa conversa aqui, hoje, não vai passar por esses diversos assuntos aqui. O clínico, a aprendizagem aqui, vocês entendam que numa empresa, todo mundo passa por treinamentos, a gente tem a lógica da formação continuada, nossa característica, nosso modelo de negócio é esse, a gente pensa que a gente precisa continuar na tarefa da formação continuada. Financeiro é uma coisa óbvia, tanto é fácil chamar de gestão financeira, todo mundo entende que tem um fluxo de caixa para gerir, tem que emitir recibos, a gente teve essas mudanças para quem está na pessoa física esse ano, começou a ter que fazer esse recibo saúde, né? Tem um aspecto administrativo, que tem alguns processos que a gente precisa realizar, burocráticos, e tem pessoas que a gente às vezes contrata, né? Tem uma pessoa que você contrata para limpar a sua sala, tem um contador, outras atividades que você pode contratar, e que você vai ter que, de alguma forma, gerir, e tem esse aspecto comercial. A ideia hoje é que a gente vai conversar sobre o comercial especificamente. Não vou entrar nos outros temas, mas fica aqui a lembrança de que o consultório é um pouco mais do que atender, e hoje nós vamos tratar desse aspecto comercial, que quando a gente fala comercial já talvez seja uma palavra estranha, porque é uma palavra de outro campo, uma palavra estrangeira para nós, né? Mas a gente tem que pensar, o que significa, qual é a função comercial que a gente exerce, que tipo de atividade pode ser pensada a partir dessa perspectiva. Quando eu vou para a consultoria, do ponto de vista desse aspecto comercial, eu faço algumas perguntas. E aqui eu acho essas perguntas importantes porque o choque inicial, muitas vezes com a maioria dos colegas, é assim, olha, eu não monitoro nada. Não tenho muita noção do que acontece. E esse choque é importante. Eu coloquei aqui para vocês terem notícia, né, não vou ficar muito preso a essa ideia aqui não, mas quando eu estou
conversando com alguém na consultoria, eu faço uma espécie de entrevista semi-estruturada e do aspecto comercial eu pergunto isso. Quantos pacientes a pessoa tem ativos? Normalmente isso aqui as pessoas conseguem responder. Número de pacientes novos que te procuram por mês, isso aqui quase ninguém sabe responder, isso aqui é um problema de não ter esse dado. Quais foram as ações comerciais anteriores? As pessoas ficam perdidas, não sabem definir o que é comercial e o que não é. De onde vêm seus pacientes? Isso aqui, de alguma forma, as pessoas conseguem sinalizar mais ou menos, mas não tem tanta clareza necessariamente. Quem são as pessoas que te indicam? Como elas se lembram de você? Isso aqui é uma coisa que a gente vai conversar muito hoje, sobre essa ideia da lembrança. Preço médio de sessão, né, que, querendo ou não, é um indicador de posicionamento, né, assim, o preço, muitas vezes a gente não necessariamente consegue cobrar o preço que gostaria, mas o preço que a gente pratica nos coloca em determinada faixa do mercado. Não vou tratar muito desse assunto hoje. Modalidade de atendimento, presencial online, básico, né? Como é sua presença online, como é que você está colocada nesse mundo online, como é que isso acontece, e se participa de alguma associação ou grupo psi, né? Se tem alguma atividade desse tipo. Essas perguntas, normalmente, elas ficam muito mais provocativas do que me dão dados, na maioria das vezes. E eu acho isso um problema, sabe? Porque, principalmente nesse aspecto aqui de número de pacientes novos que te procuram, porque eu considero que esse indicador é um indicador mais significativo e que mais dá notícia da saúde do consultório, no sentido da sua sustentabilidade, da sua estabilidade. Por mais que a gente tenha, por exemplo, uma agenda completa, por exemplo, no meu caso, né, eu atendo o tanto de pacientes que eu quero há muito tempo, mas eu ainda monitoro quantos pacientes me procuram por mês, porque quando um paciente sai, eu espero preencher aquela vaga o mais rápido possível. Pelo fluxo que eu tenho, e que eu acompanho e trabalho para que ele permaneça, esse fluxo, eu espero em menos de 15 dias preencher a vaga que está aberta. Só que isso só acontece se eu tiver um fluxo. Se eu começo a ter problemas de fluxo de pacientes novos, eu passo a ter esse buraco na minha agenda que às vezes me atrapalharia, né? Aí a questão que fica, obviamente, é como é que eu faço para construir esse fluxo? Então, uma coisa importante que eu acho, assim, quando eu falo desses temas de questões comerciais, claramente a gente não tem um departamento comercial, a gente não tem um departamento financeiro, não tem uma pessoa que faz isso para nós, não tem necessariamente essa descrição da função. Mas a função comercial, ela não desaparece só porque a gente não localiza, porque ela é invisível, porque a gente nega, né? Na maioria dos casos, ela só fica acontecendo no improviso, na sorte, né? E uma coisa importante é a gente entender qual é a característica da nossa atividade. A nossa atividade, o nosso modelo de negócio, né, assim, a ideia do que é ter um consultório, é um modelo muito antigo, né? Nós não estamos inventando a roda, a gente não fez isso, pelo contrário, é uma atividade liberal, construída dessa forma há muitos e muitos anos, várias atividades funcionam desse jeito, e nós da psicologia vamos ter uma característica em que é uma atividade liberal que de alguma forma tem essa característica de uma venda, entre aspas, recorrente, né? A gente tem um modelo de negócio que o paciente a gente atende os mesmos pacientes ao longo de algum período, às vezes semanalmente, às vezes mais do que uma vez por semana, às vezes quinzenalmente, e aí vai variar de acordo com cada consultório, mas basicamente é isso, né? A gente recebe pessoas para realizar as terapias, a análise, de forma muito sequencial. Normalmente as pessoas pensam que o nosso trabalho, quando falam da gestão, né, dizem, nosso trabalho é muito instável, o consultório é muito instável, mas não tem nenhuma outra tarefa mais estável do que a nossa, assim, no sentido de que quem eu vou atender semana que vem eu já sei há 6 meses atrás. A flutuação financeira é comum a qualquer atividade. Ela só não flutua se você for empregado de alguém que está tendo que lidar com a flutuação financeira da empresa. Caso contrário, qualquer empresa tem flutuação. E a nossa flutuação, ela é muito menor do que qualquer outra atividade. Mas uma característica que eu acho fundamental da nossa atividade, pensando nesse eixo comercial, é essa de que a nossa tarefa comercial não é baseada na ideia de vender. A gente não vende necessariamente, não tem essa ação, como é que eu faço? Eu preciso vender
serviços para alguém, não é bem isso que a gente faz. A tarefa comercial, ela não é essa. A tarefa comercial, na minha opinião, ela tem muito mais característica de se fazer ser lembrado e ser encontrado. A nossa tarefa é basicamente essa. Como é que eu faço para as pessoas se lembrarem de mim quando vão indicar um paciente? E como é que eu faço para ser encontrado por pessoas que vão me indicar e por potenciais pacientes? A nossa tarefa não é ter uma venda ativa. Quando eu digo assim, não é vender, eu estou chamando a atenção para esse aspecto ativo, de correr atrás para convencer alguém de que aquele serviço é fundamental para a vida dela. O que eu acho importante de dizer isso no momento que a gente está conversando sobre questões comerciais? Estou falando isso porque, assim, virou moda durante um tempo considerável, mais de ano, a ideia de que a gente precisa ter um Instagram profissional. E quando você vai para qualquer curso de marketing digital, a característica que todos tentam passar, quando não é específico na área, a ideia é, você vai pensar uma espécie de jornada do cliente, da pessoa, uma espécie de funil, em que você vai trabalhar a ideia de que existe alguém que é uma espécie de comprador frio, uma pessoa nem sabe que tem um problema, depois ela aprende que tem um problema, aprende que existem soluções para aquele problema, e depois entende que a sua solução é uma boa solução para o problema dela. Essa é uma trilha que normalmente o pessoal ensina. O que isso fez? Fez um tanto de psicólogo entrar no Instagram para tentar convencer as pessoas de que elas têm problema. E aí começa uma chuva de autodiagnósticos equivocados, uma chuva de posts que é da área, fala, nossa, que vergonha alheia desse colega, dessa colega, que coisa desconfortável de ver isso, e será que é esse nosso papel na sociedade, assim, ficar incentivando o autodiagnóstico, ficar provocando a sensação das pessoas que elas precisam de procurar uma terapia? Será que é isso que a gente tem que fazer? Assim, a princípio, não. Né? A princípio, essa não é a tarefa. Pelo contrário, assim, a gente tem, inclusive, um código de ética dentro do Conselho de Psicologia que vai nos colocar muito mais numa lógica de, olha, esteja à disposição, mas não faça venda, não vá falar quanto você cobra para convencer alguém, não para convencer as pessoas a fazer terapia, não é isso. Certamente a gente tem um trabalho, que a gente pode exercer um trabalho de divulgação científica, de psicoeducação da população, podemos fazer coisas desse tipo, mas isso é muito diferente do que muitos colegas fazem. Eu acho que muitos colegas partem por uma lógica de balcão de venda. Está tentando se colocar como alguém que vai vender o serviço de psicologia e tentar mostrar que a pessoa precisa comprar. Não acho que é essa a nossa atividade. Nem com os pacientes, nem com quem vai nos indicar. Né? Eu acho que a nossa tarefa é se fazer ser lembrado. Uma coisa que eu queria comentar aqui antes, assim, acho que eu não fiz nenhum slide sobre isso, nessa lógica do marketing digital, de fazer, se você vê qualquer pessoa tentando mostrar para os psicólogos como é que faz uma gestão comercial, como é que faz para ter mais pacientes, você vai ver sempre a ideia de ações para visar pacientes, para poder atingir potenciais pacientes. Eu sou contrário a essa ideia, acho que ela não é o clássico da área, e acho que o clássico da área funciona muito melhor, que é a ideia de estabelecer parcerias, que é a nossa conversa aqui de hoje. É como construir uma rede para fazer seu consultório funcionar ao longo do tempo, né? Ser uma carreira que se sustenta ao longo dos vários anos que você vai realizar. Eu acho que a gente pode, sim, ter uma presença no mercado que faça com que alguns pacientes nos procurem diretamente sem ser indicados, obviamente isso existe, mas se a gente for pensar numa espécie de gestão da nossa energia, assim, sabe, o que eu faço para poder ter pacientes, é meio furada a ideia de que o nosso esforço vai ser para encontrar pacientes, porque ou você vai construir um Instagram gigantesco, por exemplo, tendo uma espécie de vitrine para muita gente, isso é muito difícil de construir, muito chato de construir, muitas vezes é difícil acertar o tom de um jeito que faça sentido para a nossa área, ou você vai precisar ser indicado.
né? A ideia de procurar paciente diretamente é uma dificuldade, traz uma dificuldade muito grande, e é um dispêndio de energia muito maior, porque você atinge necessariamente um número limitado de pessoas, em qualquer que seja seu círculo, seu ciclo social, ou sua presença online. Então, no meu entendimento, faz muito mais sentido que a gente trabalhe para estabelecer parcerias, para construir uma rede de indicação, porque eu atinjo um determinado número de pessoas, o Roberto atinge outro determinado número de pessoas, o Eduardo atinge outro determinado número de pessoas, e pode ser que nessa fala minha aqui, eu estou falando várias coisas, me mostrando, me colocando como alguém que pensa algumas coisas, e eu toque alguém que em determinado momento vai precisar de indicar um paciente, e fala, olha, eu acho que o Lucas vai ser uma figura boa para escutar esse paciente. É muito mais fácil eu contar com a ideia de que o Roberto tem um número, tem uma demanda que circula em volta dele, que ele não necessariamente vai atender, e ele pode fazer uma parceria comigo, do que eu tentar atingir todas as pessoas que eu vou necessariamente atender. Então, a minha opinião é que, se a gente não tiver muita energia para trabalhar com esses assuntos comerciais, faz muito mais sentido a longo prazo a gente tentar atingir colegas, pessoas que vão nos indicar, não necessariamente colegas psicólogos, né? Mas colegas de outras áreas também, outros parceiros. Esse eu acho que é um ponto importante. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, daqui a pouco eu volto. Oi, pode falar, Roberto. Lucas, eu posso considerar essa pessoa que chega para mim perguntando por uma indicação como um cliente também, naquela conta que você falou? Quantas pessoas te procuram? Pode. Eu vou entrar nesse conceito de cliente daqui a pouco. A ideia de que eu acho que de início eu chamava muito isso. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu usava o termo cliente. Eu estou usando o termo parceria atualmente, mas eu vou chegar nessa ideia assim, de que as parcerias, quem é parceiro, normalmente se beneficia do nosso trabalho também. Porque, por exemplo, eu estou com um caso para encaminhar, é bom eu ter alguns parceiros que eu sinta segurança para poder passar a bola. Isso me valoriza enquanto alguém no mercado, inclusive. Eu ser uma pessoa relacionada me coloca num lugar um tanto interessante. Não é, nossa, que ganho, mas é um ganho. Né? Por exemplo, vamos supor que vocês tenham que fazer uma reforma em casa. Aí vocês contratam um escritório de arquitetura, uma arquiteta, para poder propor alguma espécie de intervenção. E aí ela vai lá e faz o projeto. Falou, tá bom, você me indica alguém para fazer esse gesso que você está dizendo que eu preciso fazer no teto aqui? Ela falou, não tem ninguém para indicar, não. Se ela tiver, é muito mais legal, não é? É muito mais interessante. Ela tem uma espécie de recursos que não necessariamente são dela, mas que ela consegue abraçar e te colocar facilitar a sua vida. Para ela, isso é algo que posiciona ela um pouco melhor. Inclusive, o GC pode indicar ela também. Então, assim, é essa ideia de construção de uma rede que eu acho que é o que a gente sempre fez. Eu não estou aqui colocando essas questões no sentido de inventar na roda. Eu estou tentando nomear uma coisa que já é feita há muito tempo e que uma vez que a gente tem clareza e consciência, fica mais fácil fazer. Né? Então, esse é o ponto. E aí eu acho que existem 3 conceitos estrangeiros que faz sentido a gente pensar. Né? Tem um conceito de praça, tem um conceito do marketing, tem a ideia de lembrança de marca e tem a ideia também de canal de distribuição. Não sei se vocês já ouviram falar dos 4 P's do marketing, dos 8 P's do marketing digital, você deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Um dos P's é a praça. O que significa isso? Quando você vai comercializar qualquer que seja o produto ou o serviço, ele é sempre ofertado numa praça. E é preciso que você considere isso para poder construir não só o produto e serviço, mas como é que você vai propagandear isso, como é que você vai oferecer, como é que você vai se posicionar, qual é a praça que faz sentido você estar, onde não faz muito sentido, né, você se localizar e tal. Esse termo, normalmente a gente pensa assim, quando fala praça, você pensa num aspecto físico, né, num lugar, né, e de fato né, assim, pode ser para algumas
situações. Por exemplo, uma padaria, ela não pode ser na sala de um prédio. Não faz muito sentido. Ela precisa ser necessariamente voltada para a rua, uma rua com um fluxo de pessoas que vão passar por lá e falar, esqueci de comprar pão. Ela depende da venda para essas pessoas. Nós não. A característica do nosso negócio não é essa. Então, assim, qualquer que seja a loja de qualquer coisa, de qualquer tipo de produto, a não ser que seja uma coisa muito exclusiva, que faz sentido ficar um pouco mais escondida, em tese, as lojas mais populares, elas vão ter essa ideia do passante, a pessoa que está passando na rua. Só que a nossa praça não é a desse passante. A nossa praça é a rede de quem pode nos indicar. Onde que a gente tem que estar? Nós temos que estar na agenda das pessoas que têm um fluxo de pacientes. É ali que a gente tem que estar. É uma praça muito mais virtual do que uma praça física, né? Uma praça de uma estrutura... É lógico que um consultório, né, quando tem essa modalidade presencial, ela vai ter que ter umas características. Você não vai... É muito pouco provável que alguém faça um consultório como uma loja, virada para a rua. Porque normalmente a gente trabalha com a perspectiva do sigilo, as pessoas precisam de uma certa privacidade, e alguns ficariam muito constrangidos de estar ali na sala de espera de um consultório colocado de forma pública. Por exemplo, a minha sala aqui é muito grande. Quando eu vim organizar essa sala, tinha alguma visão comercial para ela ser desse jeito, mas hoje eu penso que ela não precisava ser tão grande quanto é. Eu poderia ter feito tranquilamente 2 consultórios aqui, e hoje talvez eu sublocasse um outro consultório. Só que uma das coisas que eu penso é assim, se eu fizer isso, a minha sala de espera vai estar dividida sempre por 2 fluxos de pessoas, né? Os meus pacientes e os pacientes da pessoa que estiver atendendo aqui. Eu acho que isso é ruim. Assim, quando eu faço a conta do que eu ganharia se eu fizesse isso, se eu dividisse essa sala, eu acho que não necessariamente vai pagar muito bem para eu abrir mão da privacidade dos meus pacientes. Então, tem esse aspecto físico, que é possível pensar. Nossos consultórios normalmente estão numa sala. Hoje em dia tem a modalidade online, então aí isso fica mais explícito ainda. A praça, então, a praça é rede. Pode ser rede social, pode ser rede... mas é necessariamente a ideia de que você precisa estar na agenda das pessoas. Você precisa ser alguém indicável. É esse o lugar que a gente pensa quando a gente vai pensar no aspecto comercial. E ser lembrado, a ideia de ser lembrado, né, de ter uma lembrança de marca, a ideia é essa, assim, né, ser lembrado é ocupar um lugar específico na cabeça de alguém específico, né, a gente precisa construir a ideia de que quando alguém vai precisar de indicar um paciente, o que a gente precisa ter construído é a condição dessa pessoa lembrar da gente nessa hora. Essa é a tarefa. Essa é a tarefa comercial mais clara que a gente pode ter. Assim, como é que eu faço para as pessoas se lembrarem de mim? Não quer dizer que é fácil construir isso, não quer dizer que é tão objetivo, né? Assim, tipo, não existe um passo a passo comum para todos, não existe uma fórmula mágica, não acredito nessa perspectiva. A ideia é que a gente vai ter que pensar, vai ter que refletir, vai ter que construir alguma coisa. Espero poder transmitir isso aqui para vocês hoje. Mas a ideia é ser lembrado, assim. Quando eu digo aqui lembrança de marca, esse conceito, a principal atividade, a principal estratégia comercial, por exemplo, da Coca-Cola, é estar presente em todos os lugares. Não existe propaganda de Coca-Cola em lugar nenhum mais. Assim, ó, eles fazem uma propaganda atualmente na televisão, por exemplo, eles fazem uma propaganda na época do Natal, né, tem aquela propaganda tradicional deles. Eu acho que isso, nem sei o impacto que tem uma propaganda dessa, porque a Coca-Cola continua sendo vendida todo ano, mas uma coisa que é marcada existe assim, não tem como você ir em algum lugar que vende bebida que não tem Coca-Cola. É muito raro isso acontecer. Então, qual que é a política, qual que é a estratégia comercial da Coca-Cola? É estar presente em todo lugar. Você vai ter contato com Coca-Cola onde você for. Então, assim, não tem como. Se você for pensar em refrigerante, em qualquer lugar do mundo, a Coca-Cola é que vem na cabeça. Porque eles têm muito ponto de contato com todos os potenciais clientes que ela pode ter. Então, não há como esquecer da Coca-Cola.
Então, essa ideia de top of mind, né? Tem algumas cidades que têm essa espécie de prêmios, né? Top of mind de, sei lá, os psicólogos mais procurados da cidade. Existem nessas categorias. O pessoal, às vezes, faz tem algumas revistas que fazem isso. Aqui em Belo Horizonte, eu já vi isso feito por médicos. A gente sabe que isso é meio furado, tem uma grana que a galera coloca para entrar né, para entrar de fato nessa revista, é uma coisa meio não necessariamente neutra, né? Até porque também eu não sei como é que alguém faria essa pesquisa. Quem são os mais procurados? Talvez o Google tente fazer isso, né? Tenta colocar isso, mas ainda assim o Google vai ter lá os patrocinados e vai ter lá os algoritmos que levam a isso. Não é, por exemplo, se você coloca psicanálise Belo Horizonte, vai ter lá psicanalista Belo Horizonte, vai ter os links patrocinados, os sites patrocinados, e agora o Instagram está colocando lá as pessoas também, assim, tá recomendando páginas do Instagram. Antes não existia isso, né? Deve ter um ano que isso está acontecendo. Se você coloca psicanalista Belo Horizonte, eu tô lá. O meu Instagram pessoal. Eu tenho 1.200 seguidores. Eu tenho colegas, por exemplo, o professor Fábio Belo, um professor muito conhecido, tá bastante conhecido no Brasil, assim, de forma geral também, dentro desse meio da psicanálise não lacaniana. O professor Fábio, ele deve ter uns 40 mil seguidores. Por que ele não está lá? E eu tô. Ele é muito mais reconhecido do que eu, muito mais, tem um fluxo de pessoas que o conhecem muito mais do que eu. Mas tem umas coisas, uns macetes assim de SEO, né, que é uma espécie de engenharia para ser encontrado, quais palavras tem que estar lá, de que forma que tem que estar, que sou eu que apareço, mas eu tenho 1.200 seguidores. Então, a coisa não é bem necessariamente meritocrática, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você saber qual é o jogo, né? Mas lembrança de marca, vou, né, tentar passar aqui, a ideia é essa, assim, que essa é a pergunta, como é que a gente faz para ser lembrado? Como é que a gente pode estar na lembrança das pessoas, respeitando a nossa ética, o nosso tipo de trabalho e tudo mais? E os canais de distribuição. Os canais de distribuição, basicamente, quando você fala de canal de distribuição, você está falando assim, como é que esse produto vai ser distribuído para que chegue nas casas. Quem é que distribui nosso serviço? São as pessoas, são os parceiros, são as redes sociais, são esses elementos aí que vão transmitir essa nossa atividade e que vão poder nos dar a chance de trabalhar. Quando eu falo essa distinção aqui, ó, trabalho clínico e trabalho de consultório, que eu entendo que não são a mesma coisa, que os nossos conceitos específicos da nossa área não dão conta de tudo, eles vão dar conta da atividade clínica, mas, por exemplo, gerir um fluxo de caixa, os canais não ajudam em nada com relação a isso, pelo contrário, tem diversos conflitos de interesse, pode me fazer, inclusive, ganhar melhor, né, assim, às vezes eu estou atendendo um paciente, e às vezes, por conta do manejo ali, eu vou perder dinheiro, eu vou, né, eu vou tomar ações que vão necessariamente impactar numa renda. A gente sabe disso, tem uma clareza, tem um conflito de interesse que a gente precisa gerir, precisa estar atento e, de alguma forma, favorecer sempre o trabalho clínico. Mas os trabalhos de consultório existem também, e a gente só vai alcançar isso se a gente for usar desses outros conceitos, né, de outros campos. Então, assim, a praça do psicólogo não é essa do passante da rua, pelo contrário, a ideia é a gente estar na rede de quem pode indicar. A ideia é que a gente tem que trabalhar para ser lembrado, né, para ser encontrado, essa é a atividade. E aí, então, a gente entra num outro conceito, que é o conceito de posicionamento, que normalmente ele é muito mal apresentado, assim, na minha opinião, porque quando a gente pensa em posicionamento, em branding, essas coisas, normalmente o pessoal vai muito para uma espécie de identidade visual. Então, assim, quando alguém vai conversar sobre isso, está todo mundo pensando assim, qual que é a paleta de cores que eu devo usar, né? Qual que é a apresentação da marca que eu devo fazer. Eu sigo um
uma diretora de marketing, esqueci o nome dela, é Purple, o Instagram dela chama Purple Metrics. É uma brasileira super interessante. Esse tempo atrás eu vi ela falando um negócio muito legal, que ela falou assim, olha, qualquer palestra de marketing que você for, inclusive isso está colocado nas faculdades também, de administração e marketing, tem um slide que todo mundo usa que é assim, café tal, 50 centavos, e o café com a marquinha do Starbucks, R$10. Ela falou assim, isso é uma maluquice, assim, é um erro conceitual enorme, porque leva as pessoas a acharem que então eu tenho que construir uma marca, uma imagem para que eu ganhe dinheiro. É isso que vai fazer eu ganhar dinheiro. Não, a ideia de posicionamento de mercado não é essa. A ideia de você construir uma marca é você ter clareza para quem você vende. Por exemplo, eu tinha uma colega, na verdade era uma paciente minha que é colega, né, psicanalista, ela falava, olha, eu não consigo atender gente rica. Não gosto de atender gente rica, eu fico mal, eu fico desconfortável de atender gente que tem dinheiro. Não me sinto bem. Então eu não vou atender, eu vou atender classe C, pessoas que são dessa classe social, assim. Isso significa um posicionamento muito claro. Tá vendo que a questão não é como eu faço para ganhar mais dinheiro? Não é isso. A questão é como é que a gente vai construir um lugar no mercado, na lembrança das pessoas, para que um fluxo de paciente exista. Às vezes, vender um café a R$1 é melhor do que vender, a depender da estratégia, uma estratégia válida também. Vender o café a R$1 em vez de vender a R$10, a R$12. É uma estratégia válida também. Tem diversos negócios que se apoiam nesse posicionamento. Não é um erro. Porque o problema desse tipo de slide é que ele vai aparecer, então, nossa, eu preciso melhorar meu branding, minha marca, meu posicionamento. Não, às vezes o seu posicionamento está super correto. É porque a questão é se você está, de alguma forma, emitindo, né, comunicando algo que te ajuda a se posicionar no mercado. Onde que a sua comunicação te coloca? Essa é a pergunta. Onde que você está posicionado? Qual que é o lugar que você ocupa na lembrança das pessoas? E aí aqui, vocês percebem que tem uma tensão conceitual aqui entre o conceito de posicionamento e o conceito de nicho, que também foi muito difundido por um determinado momento, né? A internet funciona por fluxo, né? Por fluxo. A gente, quando pensa na praça física, nós estamos pensando nas ruas da cidade, os bairros, os lugares de mais circulação. A circulação na internet funciona por palavras. Então, você precisa usar as palavras corretamente, as palavras-chave, para que aquele fluxo venha até você. Né? Se eu provoco aquele fluxo. Uma das formas que existe no marketing digital é essa de criar um nicho. Só que isso, para nós, do ponto de vista conceitual, é muito estranho. O que você faz? Não, eu sou especialista em ansiedade. Não é um negócio que faz muito sentido do nosso campo, sabe? Não é uma coisa que necessariamente nos ajuda. Até porque, quando você vê essa campanha, não, você precisa ter um nicho, precisa ter um nicho, precisa ter um nicho, o que a gente viu acontecendo na prática, conceitualmente até faz sentido, mas na prática, o que a gente viu foi um mundo de colegas produzindo um tanto de conteúdo genérico, que não ajudava ninguém, só provocou um excesso de autodiagnósticos, muitas vezes equivocado. Então, assim, a gente não faz parte da nossa formação essa ideia de uma especialização em determinada patologia. Isso não é o comum. Está mudando um pouco com o pessoal da TCC, talvez, esse pessoal da psicologia baseada em evidências, que, na minha opinião, esse nome é muito mais um nome marqueteiro do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, porque fica parecendo que só eles são baseados em evidência, né? Como se não existissem outros tipos de evidência, Então, só que a nomeação já, para um público leigo, falou, pô, não, é claro que eu quero uma psicologia baseada em evidência. É claro que eu quero. Não, mas qual que não é, assim, né? Esse não tá... Então, é um nome muito marqueteiro, na minha opinião, muito forte nesse sentido. Sacana, acho equivocado, mas é um nome que se usa. Esse pessoal já está vendendo protocolo, está numa lógica diferente do que é nosso trabalho. Né? Eu acho que
se for pegar as diversas abordagens, está todo mundo muito mais unido nessa ideia de falar, a gente não atende patologia, né? Não é bem isso que nós estamos fazendo. Mas beleza. Então, qual que é a comunicação, seguindo aqui, voltando aqui para o nosso tema, assim, o que a gente comunica, né? Qual é onde a nossa comunicação nos coloca, né? Como ela nos ajuda a existir, estar posicionado de determinada forma. E aí, eu gosto de provocar algumas perguntas, porque eu acho que é a partir desse tipo de reflexão que a gente consegue, talvez, criar alguma coisa, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. A questão aqui do posicionamento, ela pode ser pensada muito também a partir de um outro conceito, que é o conceito de diferenciação. Quando a gente fala de posicionamento, nós necessariamente estamos falando assim, olha, qual é a diferença da sua atividade, como é que ela tem contraste com outras propostas, né? Como é que ela estabelece essa diferença, como é que essa diferença acontece. E isso é um impasse para nós muito grande, que a gente, acho que isso serve para todos, mas para nós, talvez, nossa classe ainda mais, assim como outras, assim, ciências humanas de forma geral. A validação da nossa atividade é feita pelos pares. A gente tem esse processo de formação continuada, isso estabelece um certo controle do que é a nossa atividade, como é que a gente trabalha. Isso tem um peso importante, a gente não vai trabalhar ignorando que a gente precisa construir reputação com os colegas. A gente precisa ser bem visto pelos colegas. Tem um certo controle social da forma como a gente trabalha. É um controle específico do campo. Qualquer campo, de alguma forma, é meio assim, mas isso para nós fica muito claro. Então, assim, qual que é o efeito disso? O efeito é que numa associação, qualquer que seja a abordagem psicológica que está colocada ali, o tipo de terapia que está sendo ensinado, muitas vezes a tendência é a gente ir ficando cada vez mais parecido uns com os outros e formando uma espécie de massa homogênea. Então a gente não quer ser o diferentão que faz algo que ninguém faz. Não, isso vai ser complicado, vai ter que ser visto, revisto, isso vai receber alguma crítica, positiva ou negativa, na maioria das vezes negativa, quando a gente faz algo muito, muito maluco, muito diferente do que era o padrão. Claro que essas diferenças acontecem, as técnicas vão sendo otimizadas, ganhando modificações ao longo do tempo, mas esse é um processo que é lento. Não é uma coisa que alguém foi lá e começa a fazer e bater no peito e se isola do grupo. Não é assim. Então, o que é que nos diferencia? Essa é a pergunta. Se não é a abordagem, a técnica, o que é o diferente da nossa atividade? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas não conseguem responder, porque ela é difícil mesmo. Porque ela é difícil de ser assumida. A resposta ela é difícil de assumir. Porque o que nos diferencia são os nossos gestos. A forma como a gente existe, como é que você se posiciona, como é que você fala, a sua comunicação, as características que você tem, os interesses que você tem, o senso estético que você tem. São essas coisas que não são necessariamente próprias da nossa atividade. Não é como você trabalha que te diferencia, embora isso pode se diferenciar em alguns grupos. Por exemplo, sou psicanalista. Aqui em Belo Horizonte, 90% das pessoas dos psicanalistas são lacanianos. Eu não ser lacaniano é um diferencial. Mas como é que um lacaniano se diferencia de outro? É por outros aspectos. Não pode ser por ser lacaniano, né? Então, essa diferenciação, muitas vezes, ela tem a ver com as nossas características. Então, por exemplo, uma das coisas que... Já te passo a bola aí, Júlio, rapidinho. Uma das coisas que me preocupou quando eu fui propor migratórios, eu sou da academia, gente. Não sei se todo mundo aqui me conhece, já me viu de outros lugares, mas eu sou muito da academia. Eu fiz mestrado. Tá? Quando eu propus o migratórios, eu estava no doutorado, assim, estava super acadêmico, assim, né? Muito vinculado à pessoa. O meu grupo de colegas é muito da academia. E aí eu falei, gente, será que eu vou propor uma espécie de espaço, né, projeto para conversar sobre gestão com essa galera? Como é que esse pessoal vai me ver? Qual é o efeito que vai ter sobre isso? Será que a minha reputação clínica que eu construí até aqui vai ser abalada
sabe? Mas, assim, uma das coisas que aconteceram foi que eu acho que eu faço com cuidado, tento ver o que dá para ser importado, o que precisa ser modificado e o que não serve para nós. Eu acho que eu faço esse trabalho de importação conceitual com cuidado. Isso trouxe para mim alguns elogios desse pessoal que eu ficava preocupado se eu ia provocar uma bala na minha reputação. Era uma preocupação, assim, será que eu vou perder meu fluxo de pacientes fazendo isso? Mas o efeito que teve foi que as pessoas começaram a me olhar e falaram assim, olha, talvez o Lucas possa atender um empresário amigo meu que não é muito da linha da psicologia aqui, não pensa isso muito, não tem muito, mas o Lucas vai conseguir conversar com esse cara, porque o Lucas transita por esse tipo de código. Então eu comecei a receber indicação desse tipo de figura, que eu não recebia tanto antes. Então passei a ser lembrado pelos colegas como alguém assim, ó, o Lucas tem a trajetória dele acadêmica, está numa trajetória diferente aqui agora, que é essa de pensar como é que é o nosso trabalho, o que é essa atividade de ter um consultório, e talvez isso passe a ser uma coisa que seja interessante para esse tipo de paciente aqui. Um amigo meu que é empresário, nunca quis fazer terapia. De nenhum tipo. E eu passei a ser uma figura que é lembrada quando alguém vai pensar em indicar isso aí. Todas as pessoas lembram de mim, pensam nisso? Não, obviamente que não. Mas qual que é a nossa tarefa? É emitir diversas mensagens. Então, você percebe que eu já falei aqui pelo menos 2 tipos de mensagens que eu emito assim, no mundo, né? Uma é de uma preocupação acadêmica, específica do campo da psicanálise. O outro aqui é esse papo que eu estou trazendo aqui com vocês. Aqui. Esse é um assunto meu, um assunto que eu coloco aqui, que eu penso sobre isso, trabalho com isso. Isso me coloca num lugar. Pode ser um lugar positivo ou negativo, a depender da avaliação da pessoa, mas me coloca num lugar. A pessoa pode lembrar de mim negativamente, mas algumas pessoas vão se lembrar de mim com essa característica também. Então, eu não penso na ideia de que a gente precisa construir um posicionamento coerente demais, assim, que vai ser muito recortado, muito eu digo, artificial. A minha ideia é que a gente possa apresentar a complexidade da nossa figura. É quase uma lógica de self-service, assim, você mostra tudo, ou mostra algumas coisas que você localiza que são importantes, e não se preocupa tanto com a coerência delas, e quem vai te indicar, que vai, ou não, é que vai falar assim, olha, eu gosto do Lucas por isso, ou não, eu já gosto do Lucas por aquilo outro. Então, não é uma mensagem que a gente tem que enviar, pelo contrário, apresentar na sua complexidade. E aí, algumas pessoas vão se apresentar como alguém que fala assim, olha, interessante isso aqui que você está falando. E aí, quando alguém vai indicar algo que passa por ali, a pessoa vai lembrar de mim. Outra pessoa vai me indicar por outro motivo. Então, são parcerias que se constroem por elementos de comunicação diferentes. Vai lá, Júlia. Ai, Lucas, obrigada. Tô achando incrível tudo, assim, mas tava pensando como te perguntar isso, assim, em relação à indicação, etc., essa questão do posicionamento, assim, o que você achava, o que você sentia, isso, eu tô tentando elaborar essa pergunta, assim, né, mas o que você sente que é chave, assim, para que as pessoas, quando você fala isso da lembrança, né, quais são as características que você sente que é chave para que alguém te indique? E aí, te escutando depois agora, porque eu, particularmente, quando eu indico alguém, né, os meus colegas psicólogos... Essa é a pergunta. Por exemplo, eu tenho uma colega que se formou junto comigo, que eu indiquei muitos amigos para ela, assim, com tranquilidade. Mas não era nem pela temática que eu acompanhei ela estudar na graduação, ou que eu sabia que ela estava estudando depois, porque ela se lançava muito na psicologia escolar, estava na clínica também, mas, enfim, ela fazia muito um caminho na psicologia escolar, então, assim, se eu fosse parar para pensar na linha de estudos dela... Não era por aí que você indicava. Crua, não fazia tanto sentido. Mas, em compensação, ela, enquanto pessoa, sempre foi uma pessoa que eu admirei, sempre foi uma pessoa que eu gostei de conversar, sempre foi uma pessoa que eu gostei de estar na presença. E aí, me dava extrema tranquilidade para encaminhar uma pessoa, porque eu sabia como ia ser a escuta dela, porque ela já, na vida diária, tinha uma escuta que eu admirava. Então, eu confiava nisso, tipo assim... ou melhor, isso para mim era muito importante, mais do que, digamos assim, a temática de estudo dela.
E aí depois, porque eu migrei, e aí comecei a... Você mora em Buenos Aires, né? Não é isso? Estou em Buenos Aires. Aí eu estou mais numa bolha de psicologia intercultural, então eu conheço muitas psicólogas que trabalham com temática de migração, etc. Então, assim, em teoria, tem um monte de psicólogo para indicar. Mas os critérios que eu penso para poder, quando alguém me procura, né? Quero uma psicóloga intercultural. Para todo mundo. Tem uma bolha que trabalha com isso. Você tem 50 pessoas para indicar. Quem você vai indicar é por outro motivo. Exato. Qual vai ser o motivo? E aí, o motivo, geralmente, são características humanas da pessoa. Então, por exemplo, recentemente, teve um match perfeito de uma amiga minha aqui com outra psicóloga que é amiga minha, porque eu sei que elas gostam do mesmo tipo de música, que elas são da vida pop, que eu sabia que se a minha amiga fosse falar de referência algo ali, entender, ou que essa psicóloga poderia usar recursos que são do mundo da minha amiga, que poderiam ajudar ela. E assim, match perfeito. Aí eu fiquei feliz. Fazia muito mais sentido indicar essa psicóloga que, enfim, digamos assim, mostra nas redes sociais, mostra para mim que ela é super dada à cultura pop, que ela sabe fazer uma boa aplicação disso na vida dela, enfim, que ela faz enfim, do que simplesmente pensar na temática da psicologia intercultural, sabe? Então, pelo menos no meu lugar de indicação, eu sinto que termina indo para esse lugar da parte humana da pessoa, assim, de como ela isso que você falou, assim, que eu achei incrível, como que ela nessa complexidade dela, assim, ou no jeito dela ser, os valores que ela tem, se ela é uma pessoa, enfim. O que não te impede, por exemplo, de em determinado momento você ter que fazer uma indicação e que você vai pensar por um aspecto do tipo clínico, assim, né? O caso que está sendo necessário de encaminhar. Pode ser que em determinado momento você tome outros princípios, mas a questão quando qualquer um pode atender, por que eu vou indicar para você e não para outro? Esse é o ponto que eu fico pensando. Numa bolha de psicólogos interculturais, o que vai me diferenciar? Entende? Não é ser psicólogo intercultural. Não é. É outra coisa. E assim, a gente tem uma coisa boa que nos ajuda. Desculpa, Júlio, te cortei. Tem uma coisa boa na nossa área que é o seguinte: a gente, como trabalha o modelo de negócio nosso é ter os mesmos pacientes por um tempo de médio e longo prazo, na maioria das vezes, isso significa que a gente precisa de um fluxo pequeno de pacientes. Eu faço a comparação sempre com um dentista. O dentista precisa de 30 pacientes semanalmente. A cada semana ele precisa de 30 novos pacientes. Nós não, a gente precisa de 30 pacientes para estar conosco por um tempo considerável. Assim. Então a gente não precisa atingir tantas pessoas. E nesse sentido também a gente não precisa ser indicado pelo mesmo motivo sempre. A gente vai ser indicado por motivos diferentes. A gente não controla isso. Esse que é o ponto também. Assim. A gente não necessariamente tem controle. A gente pode ter intenção, pode ter um cuidado com a comunicação, a gente pode ter uma certa consciência de que esse trabalho precisa ser feito e alguma coisa necessariamente você já está fazendo, então você vai ter que pensar assim, putz, essa comunicação minha aqui poderia ser um pouco melhor. Você pode se preparar para que isso seja mais natural, mais espontâneo, mas você já faz alguma coisa. A questão é onde que essa comunicação sua está te levando. Todos nós já fazemos alguma coisa, né? E aí, o que a gente faz com que a gente vai ser mais ou menos indicado por determinadas pessoas. Quem vai nos indicar e por qual motivo, não necessariamente a gente controla. Mas a pior coisa que pode acontecer é você se esconder nesse sentido, né? Não se mostrar. É claro que a autorrevelação do terapeuta ela é uma coisa clinicamente a ser discutida, mas algumas coisas a gente tem que mostrar. Até uma parede branca comunica alguma coisa, né? Assim, você escolheu que o fundo do seu consultório é uma parede branca, isso já é uma comunicação. Não adianta dizer que não é. Então não tem uma neutralidade. Mas a questão é quais mensagens que eu estou mandando para o mundo e que funcionam e quais que não funcionam. Posso dar um exemplo muito claro disso. Assim. Eu tenho muito pouco contato com quem trabalha com toxicomania. Quase ninguém. Então é uma temática que é um diferencial. Se alguém trabalha com isso, isso me chama a atenção, porque eu não tenho muito para quem indicar. Então, eu tinha um colega
que trabalhava num CAPS AD. E aí eu sempre encaminhava para ele. Aí um dia eu mandei para ele, falou, te mandei um paciente aí, Arthur. Aí a resposta dele foi assim, falou, obrigado, né, fico feliz, está confiando no meu trabalho e tal, mas aqui, eu não quero atender esses pacientes mais, não. Eu atendo muito esses pacientes lá no CAPS que eu trabalho, eu quero atender outro tipo de caso. Beleza, tudo certo, mas qual que é o problema? Eu não lembro dele para motivo nenhum mais. Porque a lembrança que eu tinha dele, eu tinha assim, ó, alguém me falou que era um bom clínico e ele trabalha com isso. Então, quando tinha algum caso de dependência química, eu lembrava dele imediatamente. Hoje, a lembrança que eu tenho é de um cara que é da terapia ocupacional. Eu não tenho para quem indicar, se alguém me pergunta sobre esse tipo de indicação. E ele era a figura. Ele falou que não quer. Pronto. Perdeu esse fluxo de pacientes meu. Ele deveria ter perdido? Talvez sim, porque talvez ele não queira mesmo, tá tudo certo. Só que ele não... Ele perdeu esse fluxo de pacientes que vinha desse lugar aqui, que era do meu encaminhamento. Ele vai ter que ter outros. As pessoas vão ter que se lembrar dele por outros motivos. Eu, particularmente, não lembro tanto. Entende? Eu encerrei há pouquíssimo tempo agora uma consultoria com uma colega, que ela era uma figura assim, ela é uma figura, tem tudo para ser alternativa, mas ela vem de uma classe alta, então fica aquele, sabe aquele negócio, aquela figura que fica assim, com um pé lá e outro cá, e parece que está se contendo para ninguém ver o que de fato ela teria. Aí eu falei com ela, falou, fala tudo, fala as duas coisas, pode ser contraditória, sabe? Se coloca aí, vai pro jogo, sabe? Quem começou com esse papo todo que eu sustento aqui, que eu acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar e realmente é um dos pioneiros nessa história, foi o Bruno Soalheiro, que faleceu tem pouco tempo, né? O Bruno Soalheiro, ele tinha uma vez ele fez uma campanha que era Psi, sai da toca. Era a campanha que ele fez num determinado momento. Porque ele fazia essa atividade que eu considero equivocada, que é de ficar falando assim, vamos ter rede social, vamos fazer produção de conteúdo. Eu acho que é um dispêndio de energia muito grande, mas ele ia por essa linha. E essa fala dele, eu acho ótima. A gente tem que sair um pouco da toca. Quanto que a gente vai sair, quanto que a gente está disposto a sair, quanto que a gente, enquanto profissionais da área, podemos sair, é um outro assunto. Mas o que a gente vê, normalmente, são pessoas se escondendo, tentando não emitir nada de informação, tentando não comunicar muita coisa, porque faz parte, principalmente dentro do campo da psicanálise, essa ideia da reserva do analista. Né? Tipo assim, se você se coloca demais, você vai começando a dificultar ali questões técnicas, inclusive. Né? Te cortei, Júlia, tinha alguma coisa que você ia falar? Mas não. Não, queria escutar mesmo assim sobre essas nuances assim do que você acredita como diferencial ou importante nesse lugar da gente, enfim, se posicionar para ser indicado, etc. Porque, enfim, é isso. Eu, né, considerando que, igual você falou, beleza, tem temáticas que talvez são mais difíceis da gente encontrar outros profissionais, né? Mas tem outras temáticas, por exemplo, que são do nosso interesse, que tem a gente em 1 milhão, né? Então, o que vai me diferenciar ali, né? Beleza. Eu acho assim, tem uma coisa que é básica da nossa área, todo mundo, de alguma forma, não tem como, é o mínimo do mínimo, assim. Eu acho que a gente tem o tempo todo que se mostrar intelectualmente preparado e afetivamente disponível. Trabalhado, assim, em condições afetivas de receber as pessoas, né? Emocionais. Então, assim, eu acho que qualquer mensagem que você mande para o mundo, no sentido de que você está investindo, estudando, se preparando afetivamente para cenas, isso aí é o básico, eu acho que todo mundo de algum jeito faz, só que nem todo mundo comunica. Só que só isso não adianta. Eu tenho uma colega do doutorado, que dia para trás eu estava pensando, falou, putz, ela põe muita coisa no Instagram dela de textos que ela está lendo. E realmente, assim, e aí, assim, dá uma... Pô, bacana, assim, a pessoa, de fato, assim, tem uma sensibilidade, assim, que tem a ver com esse hábito dela, assim, né, essa coisa que ela realiza. Eu nunca indiquei um paciente para ela. E talvez eu não indique. Não sei bem por quê.
Mas não é uma parceira, assim, não sou um parceiro dela, não é necessariamente alguém que eu lembro para indicar. Embora eu achei interessante o negócio dela ali. Então, assim, a gente não tem como controlar tudo, a gente tem como ir verificando que tipo de parceria está acontecendo também. Eu acho que tem esse aspecto. Você está falando dessa colega sua, talvez você não sabe nem dizer porque que ela te interessa tanto, mas ela te interessa, e pronto. Para ela é ótimo que isso tenha acontecido, e ela precisa fortalecer esse tipo de vínculo aí com você. Eu acho que o erro maior, na verdade, é quando a gente cisma que a gente precisaria ser indicado pelo fulano de tal, e aquela indicação nunca vinga, e você está ali tentando ser alguém importante para aquela pessoa, e talvez isso você até seja, mas não para ser indicado, e tá tudo bem, entendeu? A gente não controla tanto, então a ideia é a gente ir mapeando. Minha ideia é mais essa, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é essa ideia da gente ir mapeando essa rede que existe, sabe? Oi, Roberto. Eu não sei se eu estou adiantando algum tema que você vai falar ou não, mas eu achei interessante quando você traz essa posição da academia, né? E parece que quando a gente pensa na academia, os acadêmicos têm uma ideia muito clara do que é um bom psicólogo, do que é uma boa pessoa, o cara que passa pelas escadinhas ali, né? Mestrado, doc, defende, participa de congressos e tal. Mas é interessante pensar também, né? E eu li um artigo do The Economist que pergunta se o mestrado é inútil, assim, se essa perseguição acadêmica ela é inútil, porque ao final e ao cabo ela não representa um ganho tão substancial quando pensa em, por exemplo, uma colocação autônoma, né, assim, psicólogos. E aí a gente fica, né, nessa questão, né, para a academia existe um santo graal, né, um modelo interessante de perseguição e de colocação de mercado, mas também não é só a indicação, né, também tem que haver uma habilidade interpessoal, né, de conseguir também, né, e aí eu fico pensando justamente como é que você vê, por exemplo, essa perseguição acadêmica, porque que para algumas pessoas já é um posicionamento que por si só já, né, a pessoa deve me pagar mais, ou vamos procurar, mas também se indica, às vezes, para um cara, às vezes tem um doc, um pós-doc, não é que não funciona, porque quando está em jogo, né, clínico, são outras coisas que sustentam, né, e não a habilidade intelectual. Queria saber como é que você pensa quando isso, porque às vezes você até pode mandar para um cara muito intelectual, mas por que a clínica não vai para frente também, né? Boa. Não, é boa pergunta, porque eu não ia tratar desse assunto aqui, pelo menos não está nos slides seguintes, não. Eu penso o seguinte, quando eu vou conversar com as pessoas, né, você é do Terra Vista também, você sabe disso, dentro do meu curso, eu vou muito na lógica de que a gente precisa avaliar o que é viável para nós, enquanto ações. O que a gente pode pensar a partir das nossas características. E aí tem aquela análise SWOT, né? A análise SWOT é um tipo de metodologia que se usa em empresas até de grande porte, assim, para poder tentar construir estratégias a partir do que você levanta nessa análise. Que basicamente você levanta 4 tipos de elementos. Você analisa as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. As forças e fraquezas são coisas internas da instituição e as oportunidades e ameaças são externas. Eu costumo usar essa metodologia no sentido de tentar avaliar qual é a realidade daquela pessoa, quais são as características que ela tem, qual o potencial que existe e qual é a fraqueza que existe, para a gente também não ficar criando a ideia de que todo mundo precisa fazer X. Porque é mentira isso. Às vezes o que eu estou propondo, a minha ideia, o que eu faço para o meu consultório, não vai resolver para o seu. Então, na minha concepção, é muito mais importante você aprender a pensar como é que está acontecendo a coisa, tem que ter essa coisa pautada na realidade, mas tem que ter pautado também nas suas características. Então, por exemplo, quando eu vejo um movimento de pessoas tentando ir para esse lado mais intelectualizado, e a pessoa claramente não é isso não é um ponto forte dela. Então, é muito comum você ver as pessoas tentando, pelo menos na psicanálise, é muito, muito forte, muito forte. Pessoas tentando se colocar como figuras intelectuais, e o ponto forte do ponto de vista de como é que a pessoa vai ser lembrada é outro. Ela é muito melhor de criar relações no boteco do que necessariamente ir lá dar uma palestra numa
num congresso, entende? Eu sou a favor da formação continuada e, de alguma forma, até o mestrado eu acho um ponto de formação legal, assim. Doutorado já é uma pedreira um pouco maior, que não, talvez não seja para todo mundo, assim. Mas não é o caminho. Não existe o caminho, sabe? E acho que essa coisa de fazer mestrado, doutorado, muitas vezes é vendida como caminho, mas na verdade isso aí é porque a gente tem lá os nossos ídolos dentro, durante a graduação, durante, né, os textos que a gente lê, as coisas que a gente quer, e essas figuras estão lá. Então a gente vai tomando isso como uma estratégia, mas às vezes a estratégia da pessoa é outra coisa, às vezes é a luta política, sabe? As pessoas têm que estar lá vinculada a um tipo de militância, e o consultório dela, pensando como negócio, vai acontecer por outros lados. Hoje em dia tem a política do Google Ads. O Google Ads é um problema? Cara, eu não gosto, eu não dependo dele, não gosto de alguém, eu não gosto da ideia de alguém depender do Google Ads. Mas tem gente que é muito ruim de relacionamento. Tem gente que é muito ruim de construir isso que eu estou falando aqui. Eu estou tentando dar ferramentas mínimas, mas tem gente que faz isso sem perceber que está fazendo e faz muito bem, né? Tem um capital social e um capital cultural, nesses termos aqui, que veio de berço aí, a pessoa sabe fazer esse jogo de um jeito, da forma como é valorizado na nossa sociedade. Então, sim, temos que pensar também, não é qualquer característica que é considerada mais positiva para qualquer grupo, mas não dá para esquecer também desse jogo de poder que existe, né? As coisas que são normalmente mais valorizadas são valorizadas por uma certa elite, né? Assim, foi determinado que é aquele o critério do valor. Isso vale, isso aqui não vale tanto. Essa coisa do capital social, a gente tem que entender que funciona, tem que entender que algumas pessoas já têm esse caminho já mais ou menos preparado, e outras vão ter que construir alguma coisa. Então, eu acho que o capital social ele é herdado e construído. Agora, existem algumas habilidades que são já de outra coisa, né? Não é dentro desse campo do capital social, né? Por exemplo, é muito mais fácil, o que eu estou falando de capital social, para ficar mais claro? É muito mais fácil para mim, homem, hétero, branco, claramente uma figura de classe média, ter meu consultório, do que uma mulher trans, pobre. Sem dúvida, meu caminho é muito mais facilitado por isso. E ela talvez vá precisar de trilhar um caminho diferente do meu, para o consultório dela dar certo. Então, eu conheço pessoas, tinha uma colega do doutorado que era brilhante do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista relacional, a coisa era muito difícil para ela, por diversas características, mas por causa desse problema do preconceito mesmo, né? Assim, a dificuldade que para ela, era a única figura trans que tinha na faculdade lá na época, assim, ela estava lá desde a graduação, desde a minha graduação era uma figura da faculdade, era uma figura, sabe aquelas figuras que normalmente é vista como uma coisa meio enlouquecida, mas não é bem isso. Virou professor universitário. É um caminho importante para ela, uma estabilidade, uma pessoa que está vivendo tanto em vulnerabilidade, às vezes um emprego que vai dar que não vai depender de você construir sua demanda, às vezes ajuda. Mas o que eu estava falando do Google Ads é o seguinte, tem gente que é muito ruim de relacionamento, e o Google Ads é uma ferramenta razoável, na minha opinião, muito mais do que o Instagram, no sentido a ideia é você aparecer para quem está procurando. Então você ainda está nessa posição um tanto menos ativa nesse sentido, mas de alguma forma. O problema é que nesse mundo hoje, que tudo é curso disso, de aquilo, querendo ou não, participo desse mundo aí também, né, vendendo curso, mas o problema é que isso é vendido como uma coisa que vai funcionar para todo mundo também. E não é bem assim, o problema é se a pessoa for sem habilidades relacionais e se ela também for sem capacidade de escrita persuasiva. Então ela vai ter que avaliar qual que é o ponto forte dela e vai ter que explorar o ponto forte. Se ela tem uma escrita persuasiva, talvez o Google Ads ajude muito. Se ela consegue construir essa coisa da plataforma lá e construir o anúncio corretamente, talvez ela consiga. O problema é que ela vai estar sempre tendo que gastar esse dinheirinho ali
Se ela desligar a máquina, vai parar a indicação. Mas também não é um problema, porque toda empresa gasta dinheiro para ter cliente. Tem, inclusive, um indicador, né? O pessoal faz medida do CAC, custo por aquisição de cliente. Não acho errado, em alguma medida a gente pode ter um custo por aquisição de cliente, tá tudo certo, é uma saída. Só que tem gente que às vezes vai tentar por essa via e também não consegue, porque não é o ponto forte. Então, a análise SWOT eu uso nesse sentido, assim, sabe? É preciso parar para refletir quais são suas forças e quais são suas fraquezas, quais são as coisas que vão ser um problema, assim. Porque a força a gente tem que explorar. A fraqueza, a gente não pode fingir que ela não existe. Você tem que calcular aquela fragilidade, sabe? Você tem que... eu não posso fazer qualquer tipo de movimento. Eu sou bom para dar aula. Eu sou bom para estar nesse lugar aqui. Eu acho que eu funciono nesse lugar. Eu comunico bem desse lugar aqui. Tem problemas de oratória, tem problemas que eu poderia melhorar, mas eu acho que eu faço esse lugar bem. Me coloco bem aqui. Me pede para bater no consultório de uma pessoa que não me conhece, numa cidade... Eu já fiz isso. Tentei essa estratégia. Terrível. Deu tudo errado. Eu fui atender na época... Tem uma época que eu resolvi atender na cidade dos meus pais, minha cidade natal. Nos finais de semana. Eu trabalhava 3 turnos. E aí comecei a ir para lá e minha tentativa era, vou me apresentar para as pessoas da cidade que poderiam me indicar. Nossa, visitei, gastei um tempo, gastei uma energia fodida, desculpa a palavra, mas assim, não adiantou nada, porque eu sou péssimo nisso. Eu sou péssimo para chegar e ninguém me conhece e eu fazer uma relação numa conversa rápida de 5, 10 minutos. Vai dar errado, não vou conseguir cativar ninguém, não funciona para isso, eu sou o cara fechada, sou tímido, entendeu? Não funciona ali. Agora, me dá 1 hora para falar, eu me viro. Mas ninguém vai me dar 1 hora para falar no consultório dele, assim, não vai acontecer. Então, não vai funcionar. É melhor eu sentar, coincidentemente, sentei numa mesa de boteco com essa pessoa, eu consigo me virar. Né? Agora, me colocou para dar uma palestra, eu consigo me virar. Agora, me coloca para fazer uma relação 1 a 1 ali, num momento meio constrangedor para mim, eu vou mandar muito mal. Entende? Não funciona para mim. Então, acho que tem que pensar o que você tem de característica que é possível explorar e o que você tem de dificuldade, para não ficar tomando caminhos que para o outro, olha, fulano fez assim, deu muito certo. Se eu fizer, vai dar errado. Oi, Cláudia, você está na fila aí. Oi, Lucas, bom Oi. dia, gente. Bom dia. Não, Lucas, é que assim, a sua fala, assim, mexe comigo num nível, os exemplos que você traz, né, principalmente em relação a nicho e posicionamento, né, vou tentar aqui ser breve. Psicologia é minha 2ª formação, eu venho da área de comunicação e marketing, do Kotler, estamos em casa, 4 Ps, do análise SWOT, de tudo isso que eu usava para gerir a minha carreira anterior. Mas o meu rompimento com o corporativo foi tão traumático que eu apaguei tudo isso e coloquei embaixo, né, do tapete, do colchão, ficou tudo escondidinho lá. E você, engraçado, você vai para a psicologia, tem isso, de que você não aprende, não está ali, e tipo, eu não posso me vender. Isso fica como aquelas crenças, né, como as verdades absolutas, e você, para transpor isso e utilizar isso no seu consultório, né, não na clínica, é um job para lá de intenso, né? Então a sua fala vem como uma luva, porque assim, eu entro na psicologia, vou trabalhar numa clínica, e qual é o posicionamento? Nossa, Cláudia, aqui eu com a dona da clínica, né? Tem muitos pacientes mais velhos que não aceitam ser atendidos por recém-formados, porque todo mundo muito novinho, não se identifica, então você vai calhar, né? Então a pessoa grisalha, mais velha, vai e realmente rola uma identificação, né? Então, essa questão de atender pacientes da maturidade, que tem a ver com o momento de vida, uma série de questões. Aí, do ano passado para cá, muda tudo, porque assim, eu começo a pegar indicações de pacientes mais jovens que, em vez de estarem com essas questões existenciais aos 55, estão nos 35. Então, a roda gira. Então, assim, isso que você traz, né, do posicionamento,
muda, né? E a gente não fica parado. E o que faz com isso? Porque realmente, às vezes, eu acho que é muito difícil para a gente se situar, se colocar, e até assim, qual que é a forma que a gente existe nessa clínica? Sensacional isso que você traz, muito importante. Eu, como uma profissional já que venho de outros mercados, tenho uma certa maturidade para algumas questões, tenho essa super dificuldade de me encontrar, às vezes, como psicóloga, embora agora eu tenha um número maior de indicações, estou tentando mudar o meu ticket médio, mas, assim, demanda um esforço em um olhar que sozinho a gente não tem. Então, logo que eu conheci o Beto, o pessoal do núcleo, eu falei, gente, eu acho uma profissão solitária porque eu não sei navegar sozinha, eu só sei em rede, que era o que eu fazia no meu trabalho. Então, eu tinha uma equipe, eu tratava com uma carteira de clientes imensa, eu tinha interlocutores de vários níveis, né, econômicos, então, assim, eu acho que há uma percepção de que a gente precisa melhorar um pouco isso na nossa profissão, de saber, putz, sozinho não dá, gente, dá a mão, vamos junto. Eu acho o seu trabalho sensacional, viu? Eu já acompanho lá. Ah, que bom, fico feliz, Cláudio. Ainda mais você dizendo que é alguém que veio lá do marketing, né, assim, da comunicação, porque eu tô pisando, para mim, em terras estrangeiras, assim, sabe? Não estou em casa quando eu vou para esses conceitos, não, assim, mas eu tento fazer isso com calma, assim. Você sabe que eu já ouvi isso, eu tinha um colega de faculdade, ele é psicólogo humanista, esse colega foi meu amigo de faculdade, assim, o tempo todo, a gente morava perto, ia junto para a faculdade, voltava junto, participava, era meu grande amigo da faculdade, assim. E assim que ele formou, a família dele, eles tinham uma escola infantil. E aí ele seguiu com um consultório, e, né, psicólogo humanista, eu sou psicanalista, então a gente meio que deu uma distanciada nesse sentido dos ambientes de formação, e ele era uma figura que assumiu um lugar de diretor da escola, assim, diretor administrativo da escola. Nessa época, eu conversava muito com ele, sabe? Eu ficava tentando aprender coisas desse mundo com ele, e ele me falava várias coisas interessantes, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu não esqueço que ele me falou foi, olha, cara, eu tô percebendo que preço, ele não você não põe o preço para tentar vender. O preço define para quem você vende, tá? Te posiciona, né? Não ia falar disso aqui hoje não, mas lembrando do Luiz aqui, tá colocado. E aí ele tinha várias coisas desse tipo que ele estabelecia, e eu ia aprendendo. Aí quando eu lancei o Migratórios, passou assim uns 6 meses, um ano que eu estava com isso, ele veio me procurar e falou, cara, eu estou impressionado como é que eu não estou usando nada do que eu tinha de recurso conceitual de outras áreas no meu consultório. Nada, não estou usando nada. Você está falando essas coisas aí, eu estou vendo que eu não faço nada disso. Coisas que eram o básico do básico, assim, você não está me ensinando nada de novo, necessariamente. Você só está dizendo que eu posso aplicar isso dentro do campo do consultório, assim, com algumas diferenças, com algumas características, algumas coisas de fato não tem nada a ver, mas muitas delas podem ser usadas. Assim. Então, eu fico nessa aqui, de ficar importando conceitos, sabe? E revalidando, na medida do possível, os que precisam ser revalidados, assim, os que podem ser revalidados, e julgando fora os que acho que não são uma boa ideia. Assim, por exemplo, eu não gosto muito da ideia de nicho, não gosto muito. Acho que ela foi importada de um jeito errado, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu vejo de rede social também, que eu acho uma importação completamente maluca, e acho que todo mundo vê como maluca, mas ainda assim tem gente que coloca, é a ideia de agenda aberta. Aquele post de agenda aberta, todo mundo fica meio envergonhado, mas eu, além da vergonha, eu fico pensando o seguinte, gente, essa pessoa está copiando um modelo de circulação de pacientes que não é nosso. Na medicina, eles fazem isso, eles abrem e fecham a agenda, abrem e fecham a agenda. Mas, assim, a ideia de abrir a agenda quer dizer que você fechou em algum momento, por algum motivo, por excesso de demanda, por organização, por estratégia comercial, você fecha a agenda. O médico fecha a agenda porque, esse dia para trás, eu precisava procurar uma reumatologista. Aí liguei para a indicação que o meu médico passou,
Não, tem agenda só para novembro de 2026. Putz, eu vou arrumar outra pessoa. Então, para essa mulher, ela talvez não esteja tão preocupada com isso, essa reumatologista. Mas comercialmente para ela seria muito interessante que ela me desse a esperança de que talvez, se eu ligasse lá no dia 1º, eu poderia marcar com ela. Se ela não fechasse a agenda, olha, a agenda dela tá, né, não tem vaga agora para esse mês, abre de novo dia tal. Me dá a chance, me mantém vinculado a ela. Mas como ela só vai me atender em novembro de 26, eu já risquei ela da minha agenda, não vou nela, e pronto. Então faz sentido nesse meio, nesse tipo de circulação de paciente. Na nossa circulação de paciente, não faz sentido você falar agenda aberta. Nenhuma, não tem nada a ver, é uma importação indevida, assim, sabe? Igual outras que eu vejo por aí. Mas essa é uma importação indevida. Mas você tocou num ponto também muito importante. Pode falar. Não, essa questão do nicho que você traz é fundamental, porque assim, se você, como que faz com nicho se você não sabe quem vem e como vem? Então, não tem o mínimo sentido. Quem que entra pela tua porta, pela tua tela, pelo, sei lá, o aplicativo que você vai atender, aí você acha que a pessoa é madura pela aparência, pelo que indicou, não é aquilo. Não é. Então, assim, isso me incomodou muito no início, porque eu também tinha colegas que insistiam nisso. Não, mas você é assim, você é assado, você... Aí aquilo foi me dando, sabe? É uma artificialidade, né? É um negócio que não encaixa, né? Falhou aí, Cláudia. Só falhou. Não, é que não tem condições, porque você não sabe o que a pessoa traz e como ela vem, né? Eu fico pensando na minha trajetória, como analisando. Então, eu vou procurar o meu terapeuta, o meu psicanalista. Gente, é um BO diferente a cada momento, né? Vamos diferente. Combinar que a gente tem BOs múltiplos na vida, não dá para ficar preso no único BO. É isso aí. E eu acho que você tocou num ponto importante também antes, que eu queria destacar também, que é assim, eu tento, de vez em quando é difícil, né, segurar a mão, porque normalmente está todo mundo pensando no aspecto pessoal, e às vezes a minha fala pode soar como sendo assim, uma crítica à figura. Mas eu acho que é um problema da classe. De forma geral, eu tento sempre retomar esse argumento, que eu falo, olha, é um problema que temos coletivamente né, de encontrar um jeito de fazer isso que funcione, né, assim, temos um problema de valorização da nossa atividade na sociedade, temos várias coisas que são lutas que deveriam ser coletivas. Vamos seguindo. Então, vamos lá. Então aí caminho então para esse tipo de pergunta, né? Como que eu sou lembrado? Por que as pessoas me indicam? Há um tipo de paciente que me indicam mais do que outro? Em que situações meu nome circula? Quem eu atendo bem? Quem eu gosto de atender? São perguntas que talvez não tivessem fim aqui, eu pus algumas, porque assim, como é que a gente vai pensar que tipo de parcerias que se estabelecem conosco? Nós vamos pensar necessariamente na ideia de que a gente... Desculpa, eu fui ler aqui o texto do Gustavo, me perdi. Comentáriozinho rápido sobre o início de nicho. Sobre isso de nicho. Às vezes é uma simplificação até grosseira. Total. Já que é uma característica nossa, é só uma. É isso, é a nossa complexidade, né, a gente pode ser muito mais complexo do que isso, não só definidos por alguns marcadores gerais. E eu acho que é artificial, sabe? É uma artificialidade que pega mal, não funciona. Fica todo mundo tentando tratar uma imagem coesa e não é bem isso, assim, sabe? Eu tenho uma característica, até no projeto Migratórios, as pessoas olham para mim, eu provoco muita ansiedade em alguns, porque eles imaginam, eu vou criando uma imagem, assim, na cabeça das pessoas, que não é a minha intenção, embora eu estou dizendo, gente, vamos nos organizar, e as pessoas vão me achando uma figura muito organizada, muito certinha. E eu não sou tão organizado assim, sabe? No consultório, por exemplo, uma das dificuldades que eu tenho é que é muito comum, eu sou uma figura muito padrão, assim, sou casado, tenho filho, tipo, segui um caminho muito padrãozinho, assim, então parece que minha vida está tudo muito no jeito, e aí uma pessoa que não é muito desse padrão fica assim, eu tenho que ficar manejando, dela conseguir ainda dizer as coisas, porque tem alguns que ficam constrangidos
de ficar me colocando como um contraste, assim, sabe? Vai estabelecendo um ideal difícil de seguir. Eu acho que essa coisa do nicho vai estabelecendo uns negócios também muito mais falsos ainda, sabe? De que eu sou especialista em ansiedade. Nunca ouvi falar nem que existe uma especialização em ansiedade, sabe? Não faz muito sentido. Algumas coisas não me soam muito bem, não. Mas voltando aqui para essas perguntas, elas são importantes, porque assim, se eu te perguntar assim, como é que você é lembrado, você não vai dizer, você não vai saber. Você não vai conseguir responder essa pergunta, só assim. Às vezes você vai ter que pensar como é que as pessoas se lembram de você. Quem é que te indica? Te indica por quê? Por que será que esse tipo de paciente recorrentemente está chegando? Então, eu acho que é muito fundamental que a gente pense assim, nós vamos construir um projeto de comunicação, um projeto do consultório, do ponto de vista comercial, tem um plano que a gente pode construir. Mas se ele for uma coisa completamente artificial, ele não vai dar certo. Muitas vezes a gente tem que pegar, igual a Cláudia falou, olha, em determinado momento, encontrei uma parceria que falou assim, olha, esses cabelos brancos aqui vão me ajudar demais, tem um fluxo de paciente para você aqui que essas outras figuras não vão receber. Mas em determinado momento, o que chega para você é outro tipo de paciente. Eu já passei por alguns tipos, sabe? Na época do hospital, eu só atendia senhorinhas, 60 mais. Depois teve uma época que eu não sei porquê, eu acho que eu comuniquei isso com algumas pessoas, eu passei a receber muito pacientes com ideação suicida. Só chegava pacientes com ideação suicida para mim. Eu comuniquei isso em algum lugar que eu estava gostando de atender e isso circula, porque também não é um tipo de caso que todo mundo quer receber. Então, algumas mensagens que a gente joga aí no mundo vão mudando, só que não necessariamente vão mudando o tipo de paciente que a gente recebe. Mas não necessariamente a gente tem tanta clareza. O importante que eu acho é mapear os contatos, o que está funcionando, as parcerias que estão funcionando. Vou tentar me adiantar aqui que o tempo está correndo, né? Então, quando eu penso em parceria, você já deve ter me ouvido aqui falar de dois conceitos, de contato e cliente. Um contato não é uma parceria. Um contato, às vezes, nunca será uma parceria. Às vezes, um amigo próximo, inclusive da área, pode ser que nunca vai te encaminhar um paciente. E não estou nem dizendo para você se afastar. Pelo contrário, seja amigo, manda ver, segue a vida aí, aproveita, curte junto, mas não necessariamente vai ser uma parceria. Não vai caminhar para isso. E quando eu ponho o termo cliente, que é o termo que eu usava antigamente, porque no hospital eu trabalhava de tempos em tempos a gente tinha que renovar uma espécie de documento lá que a gente chamava de cadeia cliente-fornecedor. Nesse conceito desse termo, fornecedor é quem te dá as ferramentas para você executar o que você tem que executar, e cliente é quem, de alguma forma, se beneficia do seu trabalho. Eu importei essa ideia para nós, assim, no sentido, porque eu vejo muitos colegas tendo dificuldade de afirmar que precisam de pacientes para pares, para outros colegas, como se isso fosse mendigar paciente. Como se alguém te indicar um paciente fosse só um gesto de boa vontade, de benevolência, de simpatia. E não é. Quem indica porque necessariamente isso beneficia a pessoa. Tem um benefício. Indicar alguém tem benefícios para mim, que indiquei. Ter um parceiro X é bom para mim, por motivos às vezes diferentes. Mas, por exemplo, uma mensagem clássica que você tem que enviar para quem é um parceiro é que a pessoa tem que se sentir segura para te encaminhar um paciente. Tem que provocar uma sensação de segurança. Eu vou encaminhar para o Lucas porque eu sei que esse caso aqui ele vai atender. Então, a gente comunica coisas diferentes, a gente é capaz de gerar benefícios diferentes, assim, mas se a gente quisesse centralizar em termos de um ponto só, assim, talvez eu fosse para essa ideia de segurança. O benefício principal que a gente tem com os parceiros é que eles podem nos encaminhar, eles podem se sentir seguros para enviar aquele contato para nós, para passar para aquela pessoa o nosso contato. Eu não atendo qualquer tipo de pessoa. As pessoas não vão se sentir seguras para enviar para mim qualquer tipo de pessoa. Mas algum grupo de pessoas, normalmente as pessoas podem se lembrar de mim, baseado no que eu já comuniquei aí no mundo. Teve uma vez que eu estava num boteco, estou falando de boteco hoje, né? Final de semana.
Mas eu estava numa festa de aniversário de uma colega, num bar, e tinha uma outra colega que eu não encontrava há muito tempo. E ela, como é que você tá e tal, não encontrava desde a época da faculdade, assim. Não, tudo bem, fomos conversando, aí ela foi falando o que ela tinha feito aí na vida até então. Ela falou, não, eu tô agora dedicando mais ao consultório. Primeira mensagem. Estou dedicando mais ao consultório. Durante muito tempo, trabalhei em Sersan, e cheguei a ser coordenador e tal, foi muito bom, mas eu meio que cansei, e agora eu estou no consultório, falando, pô, legal, né, assim, e como é que foi essa transição, como é que tá aí para você e tal, perguntando para ela sobre essas coisas, porque eu me interesso, né, ou seja, eu também estou comunicando algumas coisas, que eu quero saber como é que a coisa aconteceu e tal, e de algum jeito estou até comunicando uma certa empatia por ela, uma proximidade, uma atenção ali, né? Estamos lá trocando ideias sobre isso. Aí ela me falou, não, esse trabalho no Sersan até eu acho que me facilitou, porque eu converso muito bem com o psiquiatra, eu converso muito bem, me interessa demais, sempre me interessou esse tipo de caso que ninguém sabe o diagnóstico, esses casos difíceis de diagnóstico, manejo difícil, adoro atender esses casos. Como não lembrar dela na hora que chega um caso confuso? Ela é a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Conheço a formação dela, sei quem ela é, sei da firmeza do trabalho dela, e ela me dá essa informação, isso destaca ela de um jeito completamente diferente de alguém que fala assim, não, eu estou atendendo, estou gostando de atender. Atendo adulto, criança e idoso. Sabe, percebe que assim, a coisa genérica demais, a comunicação genérica demais não comunica nada nesse sentido, não te dá elementos para a pessoa lembrar de você. Essa colega, ela falou, ela atende crianças? Não sei, não vou lembrar dela na hora de, se ela quiser isso, ela vai ter que me comunicar de outra forma, em outro momento. Mas o que ela me passou de comunicação foi, estou investida no consultório e gosto de atender pacientes difíceis, de difícil diagnóstico e de difícil manejo. Não tem como não lembrar dela. Sim. Agora você pode pensar, putz, mas eu não tenho isso para dizer, assim. Eu não tenho uma fala tão categórica, assim. O que eu gosto de atender, nem será que tem destaque, assim? Será que é um... Né? Sou igual a Júlia está falando, sou dessa psicologia intercultural. Eu não acho que isso é uma bolha tão grande, igual você está dizendo, não, viu, Júlia? Eu acho que tem pouca gente... Eu conheço você e mais uma pessoa que está nesse campo aí. Acho que é uma coisa para se comunicar. No sentido de diferencial mesmo. Mas tem gente que fala assim, não, eu não gosto de atender psicótico. Pronto, né, já estabelece uma separação ali de tipo de caso que não quer atender, que é bom também, uma boa comunicação, você definiu que você não vai atender. Mas se eu falasse, não, eu gosto de caso de histeria, putz, não vai. Todo mundo, todo psicanalista tem histeria, não é bem uma coisa que me diferencia. Diferente de uma colega que falou para mim uma vez assim, falou, eu acho que eu atendo muito bem, e acho que os colegas não necessariamente fazem, que atender uns casos de neurose obsessiva. Eu estudo muito sobre isso, me dedico muito sobre esse ponto. Não sei se, para quem não é da psicanálise, entende o valor disso que ela está comunicando, porque assim, para nós a histeria é o paradigma da neurose, então assim, falar que atende histérica significa para nós, a grosso modo, que atende neurótico. Neurose obsessiva, a psicanálise é muito atacada com relação a isso, no sentido de que tem riscos, né? Assim, a técnica psicanalítica pode... tem gente que fala isso, né? Eu discordo, mas tem gente que fala que por exemplo, um paciente com toque não deveria fazer análise. Tem um tanto de gente da psicologia baseada em evidência que solta isso aí de vez em quando. Acho um erro. Então, mas eu sei que sim, que a depender de como é que você conduz, você vai incentivar muitas ideias obsessivas dos pacientes. E ter alguém que está sabendo que tem que tomar esse cuidado, já é uma coisa que me destaca né, dentro do grupo dos psicanalistas. Então, estou tentando dizer o seguinte, às vezes você tem aquilo que tem força de diferenciação, às vezes você não tem, você vai ter que ir para outro lado. Mas às vezes você tem e não está usando. Recentemente, estava numa consultoria com uma outra colega, que ela falou assim, eu gosto, falou a mesma coisa para mim, falou, Lucas, você está falando aí dessa menina que atende casos de difícil manejo, eu acho que eu gosto desses casos e eu lido bem com isso.
eu gosto mesmo, assim, me interessa esse tipo de caso. Eu falo, então, talvez precise ser comunicado de algum jeito, em algum lugar. Para quem é muito da psicologia e nunca pensou nesses assuntos, talvez esteja assim, nossa, mas a gente vai instrumentalizar, operacionalizar as relações, né? Que coisa esquisita, não sei se tem alguém aqui pensando nisso, mas o meu ponto é que existe sim um trabalho relacional a ser feito, e pode ser que você, de tempos em tempos, parar para refletir sobre esse assunto, te dê condição, em determinados momentos, num boteco da vida aí, você soltar essa para um amigo seu, espontaneamente. Não é que eu estou dizendo assim, gente, vai com pitch de vendas pronto para aproveitar todos os 5 minutos de conversa que você tiver. Mas você se preparar para o momento, se preparar, ter isso já elaborado, pode facilitar, favorecer a sua comunicação. Ana Carolina, está de mão levantada aí. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Esse ponto que você traz, Lucas, para mim me levanta muito uma experiência pessoal que eu tive enquanto estagiária de psicologia, que está se formando agora. Tipo, de atendimento, eu tinha muita dificuldade de atender homens. Eu peguei, assim, um senhor de 84 anos e ele apresentava, tipo, ideias muito machistas, claramente, bolsonaristas, assim. Isso para mim foi muito difícil de atender, porque tipo, a gente fez 3 atendimentos e no terceiro atendimento ele ainda não sabia o meu nome. Então, tipo assim, para mim foi muito difícil. Aí foi dando aquela crise existencial de tipo, nossa, será que o problema sou eu que não consigo, tal, tal. E nessa época minha supervisora falou uma coisa para mim que foi muito preciosa. Porque eu tentei atender 3 homens héteros, cis, brancos, conservadores, e, tipo assim, tive muita dificuldade de condução. Me senti responsável no set. E aí ela falou, Ana, será que isso não é para você lançar um olhar que talvez você tenha que especificar o seu público? Sabe? E aí ela falou assim, tipo, talvez você seja uma psicóloga que se dê melhor em atender mulheres e minorias. E isso, para mim, foi muito importante, porque agora, nesse período, quando eu vou montar, tipo, a minha imagem profissional no Instagram, por exemplo, que é algo que eu estou começando agora, eu já sei a que público eu quero conversar, que é, tipo, eu quero um atendimento para conversar com mulheres. Então, isso já me dá um direcionamento de conteúdo, por exemplo, para pensar em como atender essa população e, tipo, trazer essa captação em grupos e tal. E aí, tipo, esses pontos que você me traz, tipo, nossa, confirmam muito essa experiência para mim. Para mim foi muito importante. Não, eu concordo demais. A gente não atende todo mundo, não. Saber com quem a gente... E esse trabalho de comunicação, ele exige necessariamente você saber com quem você está conversando. Assim, não tem como você construir uma comunicação se você não estabelece quem será o interlocutor imaginário, assim, desse texto, disso que você está comunicando, assim. E acho que do ponto de vista clínico também, assim, a gente não dá conta de qualquer coisa. Tem casos que você vai ter dificuldade. Não faz o menor sentido a gente tentar atender todo mundo. A Vera Iaconelli ficou famosa agora, né? Ela é muito grande, né? Assim, muito expressiva, tá nesse meio. Ela escreveu aquele livro dela, né? Análise, contando as análises pessoais dela. Que é uma autoexposição maior do que essa, né? Não tem, né? Aí ela foi num podcast que perguntaram para ela, assim, olha, e aí, seus pacientes, né, você mostrando isso tudo, aí sua análise pessoal, aí a resposta dela foi assim, não, eu penso o seguinte, eu trabalho com emancipação, com a ideia de que estou falando para a pessoa que o desejo dela tem que estar expresso na vida, né, a gente precisa assumir o próprio desejo, estou trabalhando de algum jeito com essa perspectiva de emancipação, né, então não faria o menor sentido eu não fazer uma coisa que eu queria fazer, eu me limitar nesse aspecto. E sobre os pacientes, quem não quer um analista que tem essa circulação social, vai procurar outra pessoa. Tem outras pessoas para atender, tipo, não precisa ser eu. Ela fala um pouco mais do que isso, mas eu acho que esse aspecto de conseguir ter clareza de que você não vai receber qualquer pessoa e não é bom nem para você, nem para os pacientes. Por exemplo, talvez esse senhor aí que você estava atendendo, fosse melhor ele estar com outra pessoa mesmo, também, que pudesse, inclusive, ajudá-lo a falar, olha, engraçado você não saber meu nome até hoje, né, assim,
sei lá, né, qual que seria a intervenção, mas eu estou só dizendo que, de fato, a gente não atende todo mundo. Vou tentar correr aqui para tentar fechar no tempo aqui. Eu trabalho com essa tabelazinha, faço esse esquema aqui de mapa de contatos, para a gente tentar, talvez a gente pudesse até posso mudar esse nome, em vez de mapa de contatos, colocar mapa de parcerias. Talvez seja bem mais adequado nessa mudança conceitual que eu estou tendo. Porque é o seguinte, a minha ideia é, a gente tem que causar a lembrança de marca, no sentido de que a gente tem que ser lembrado. Quando a gente fala de ponto de contato, nós estamos dizendo qual é o ponto de contato que o cliente tem com você. E lembrando aqui que nessa concepção minha que eu estou sustentando, cliente não é necessariamente o paciente, cliente é quem indica também, e talvez até principalmente, tá? Eu não faço nenhum esforço comercial para um paciente meu me indicar um paciente. Não faço. Não atuo dessa forma. Eu trabalho para que outras pessoas me indiquem. Mas o meu trabalho não é do tipo assim, olha, me indica que eu te indico, posso até, eu acho que eu já até fiz esse tipo de parceria em alguns momentos, mas o meu trabalho é construir relação, é um trabalho relacional. Então, qual que é a minha atenção quando eu faço esse tipo de mapeamento? A minha atenção é tentar listar quais são os contatos que eu tenho, fulano, ciclano, beltrano. Quanto mais contatos, no sentido de parcerias, eu nunca colocaria aqui quem nunca me indicou, a não ser que eu esteja tentando tornar aquela pessoa um parceiro. Eu coloco aqui só quem já é parceiro ou quem eu estou entendendo que eu posso tentar. E eu tento ver quais pontos de contato que eu tenho com essa pessoa, para que, de tempos em tempos, eu consiga fazer esses gestos de ter contato com essas pessoas. Tem pessoas que o vínculo é tão forte, do ponto de vista da estabilidade da relação, que eu não preciso fazer nada. Eu posso ter amigos de infância que eu não preciso ligar para eles por um ano. Quando eu ligar, quando a gente encontrar, vai ser uma relação com a força que tem. E parcerias estratégicas também tem esse aspecto. Às vezes você nem conversa tanto com aquela pessoa, mas ela é uma parceria muito forte. Eu vou entrar nessa questão da força das parcerias, porque depois que eu faço esse mapeamento e penso quais são os pontos de contato que eu tenho com essa pessoa, eu encontro com essa pessoa, a gente comunica no Instagram, eu vejo que ela tá aqui vendo minhas coisas, eu encontro com ela no grupo tal, de vez em quando eu esbarro com ela aqui num café aqui do lado do consultório, que ela atende aqui do lado do consultório. São esses pontos de contato que eu tenho. E eu posso, uma vez que eu tenho esse contato de rede social, alguma proximidade, eu posso chamar para tomar um café. Eu posso fazer um movimento mais ativo de fortalecer essa relação. Por exemplo, quando eu estou estudando essas coisas de como é que eu vou vender meus cursos, tem um marqueteiro, ele é muito da métrica, assim, dessas coisas de rede social, eu esqueci o nome dele. Paulista. Daqui a pouco eu lembro. Ele tem muitas falas dele sobre assim, olha, você tem que fazer um cálculo. Quantas postagens de Instagram que eu tenho que fazer, né? Para que, de alguma forma, isso me ajude a vender. Aí ele falou assim, depende, velho. Depende basicamente de uma conta que você vai ter que fazer, quantas vezes você está aparecendo para aquela pessoa. Tem uns estudos tais e tais que mostram que se aparecer para as pessoas 2 vezes por semana já é suficiente. Então você vai ter que pegar o número de publicações que você fez, o número de visualizações e fazer essa conta para ver quantas vezes você está aparecendo para tantas pessoas, para tais pessoas. Se tiver aparecendo 2 vezes por semana, é o exemplo que ele dá lá, não sei se está certo ou está errado, só estou tomando o raciocínio, o abstrato da coisa. Se aparecer 2 vezes por semana, a chance de você vender é maior. A pergunta é essa. Talvez tenha relações aqui que poderiam ser aquecidas, poderiam ser construídas, você poderia retomar. Por exemplo, o Roberto, quando ele me chama para isso aqui, é mais um ponto de contato que eu tenho com ele. Quando ele faz essa coisa com vocês, ele é um ponto de contato. Ele usou uma característica dele, uma espécie de background que ele tinha, ideias que ele tem e características para poder construir esse espaço aqui e me chamou. Eu tenho certeza que a minha fala aqui é diferente das outras que ele chama, mas ele achou que fazia sentido, fez um contato comigo, procurou mais gente, traz gente do meu grupo para o grupo dele, cria um movimento para o grupo dele diferente.
e ao mesmo tempo manter um ponto de contato comigo. Abre o caminho para eu ter pontos de contato com outras pessoas. Me ajudou, por exemplo, chamar o pessoal do Terra Vista para participar. Isso aqui vai para lá também. Vai me ajudar em algumas coisas. Quando a gente pensa em ponto de contato, como é que eu faço para estar presente na vida daquela pessoa? Quais elementos e onde que eu encontro contato com ela? Eu tenho esse mapeamento muito para pensar assim, como a minha clínica é muito estabilizada do ponto de vista de pacientes, eu estou aqui atento que eu preciso, na minha cabeça, na minha meta, na minha coisa que eu defini que é completamente arbitrária, eu penso que eu tenho que ter uma procura de 5 pacientes novos por mês, para encaminhar para outras pessoas, para estimular essas parcerias, e às vezes para cobrir um buraco que vai surgir na minha agenda, um paciente que a gente encerrou, ou uma agenda nova que eu decida abrir. Quando eu vejo que essas 5 tá variando, o que eu faço? Eu vou lá nesse mapeamento que eu tenho e falo assim, o que eu posso fazer? Quem são os contatos? Onde eu encontro com essas pessoas? E o que eu posso ativar aqui? Então, é um trabalho, querendo ou não, que é um trabalho relacional, sabe? É um jeito de você fazer isso intencionalmente. Tem gente que faz isso de forma muito natural. É incrível, né? A habilidade, o quão orgânico que isso é. Mas tem gente que não é. Tem gente que vai precisar de parar para pensar. Se você tem dificuldade para ter um fluxo de pacientes, essa é uma estratégia, me parece razoável. No mínimo, você tem que ter mapeado quem são suas parcerias. Depois que eu faço esse mapa de contato, faço essa lista, eu tento classificar as parcerias. E aí eu vou avaliar essa lógica de força, né? Qual que é a força de uma parceria? Primeiro é a estabilidade do vínculo, quanto que aquele vínculo está estável, apesar de não necessariamente eu ter que ter tanto contato, não me exige tanto, aquele vínculo é muito estável. O volume de encaminhamentos que aquele parceiro estabelece comigo, ou seja, contato é uma coisa, parceria é outra. Não adianta ter uma boa estabilidade se aquela pessoa para o consultório, né? Para o consultório não adianta ser um contato, mas se aquela pessoa não me encaminha tantos pacientes. E o acesso que aquela pessoa tem à demanda. Tem pessoas, por exemplo, um professor universitário, ele tem um mundo de pessoas procurando, perguntando para ele, você me indica um terapeuta? Você me indica um analista? Diferente de uma pessoa que está só no consultório, né? Assim, ou que tem um baixo fluxo de pacientes até para ela. Essa pessoa não consegue encaminhar, né? Então, assim, o ponto geral que eu estou insistindo aqui é que a gente emite diversas mensagens, né? Na lógica bem self-service, assim, né? Faz um monte de mensagens, às vezes até contraditórias, e é o outro quem escolhe por onde nos reconhecer, como reconhecer e se vai nos reconhecer, né? Vai lembrar de nós. E aí eu acho que esse tema da presença digital, ele é fundamental, já quase encerrando aqui, tá, Roberto? Eu acho que esse é meu último slide. Essa ideia da presença digital eu acho importante, porque eu não penso, acho importante eu dizer, porque eu não penso muito nessas questões como um lugar para a gente ficar produzindo conteúdo. Eu acho que isso não é necessário, a não ser que você queira ser divulgador científico, ou que queira ser popstar. Para o consultório, não é isso que joga, assim. Se você tem essa habilidade, comunica bem, gosta de fazer, tem até gosto por isso, manda ver, segue o jogo. Mas, do ponto de vista da necessidade do consultório, não necessariamente é por essa via que todas as pessoas deveriam insistir. Mas eu acho que uma presença digital no mundo atual não ter uma presença digital é um problema. Exemplo, eu tenho um colega que me procurou para consultoria, ele é funcionário público, e por ser funcionário público ele sempre ficava meio tímido de dizer que tinha um consultório, assim, dizia para poucas rodas e tal. Você coloca o nome dele, colocava o nome dele no Google, e o nome dele aparecia em processos judiciais, porque ele era do tribunal. Então, assim, estava lá no Jus Brasil o nome dele citado. Então não dava nem para... Se alguém me indicasse essa figura, não existe, tá, gente? Quem hoje, quase ninguém, algumas pessoas existem, né? Mas assim, 90 e tantos % das pessoas que forem indicadas para nós, as pessoas vão lá no Google ou no Instagram tentar ver quem é. Então, alguma presença digital significa assim, olha, essa pessoa vai ter informações sobre mim.
qual informação que eu vou deixar separado para essa pessoa ver. Então, eu penso nessa presença digital, muitas vezes, como um cartão de visitas ampliado, um portfólio. Assim. A ideia de que é um lugar para você dar informações sobre você que são muito mais ampliadas do que o cartãozinho de visita físico que a gente fazia, né? Que era só nome, telefone e endereço. Mas também não é um lugar que eu acho que necessariamente a gente precisa ir para fazer produção de conteúdo, de construir seguidores. Não acho que necessariamente isso é relevante. Por exemplo, eu tenho 1.200 seguidores no meu Instagram pessoal / profissional, né, assim, que eu deixo aberto, e se você procurar psicanalista Belo Horizonte, é eu que apareço lá, como indicação do Instagram. Então, não é número de seguidores que vai te dar essa visibilidade. E a presença digital, querendo ou não, é um jeito de você ter ponto de contato com os seus parceiros, com as pessoas que podem, inclusive, se tornar parceiros. Querendo ou não, é um meio social bastante usado hoje em dia. Concluindo, eu tirei o slide de conclusão, mas concluindo, eu pus 2 desse e não pus de conclusão, não sei o que aconteceu não. Mas assim, concluindo, o meu ponto é o seguinte, por mais que não pareça um gerenciamento, essa coisa comercial, não tem essa característica de um processo quadradinho de gerenciamento, pelo contrário, estou dizendo de comunicação, de como se tornar interessante para o outro, o que motiva o outro a lembrar de você, como é que você pode ser encontrado, que eu acho que essa é uma pergunta que eu não trabalhei tanto, mas isso é uma questão de gestão. Um consultório que está começando, ele necessariamente tem um desafio para construir, que é o fluxo de pacientes. Mas um consultório que já tem algum tempo e isso não foi construído, um fluxo de pacientes sustentável, isso é um problema da organização do consultório, é um problema da gestão. A coisa não foi feita, o trabalho não foi realizado corretamente, ou da forma como poderia ter sido. Se esse é o caso, se é o caso de alguém que está escutando aqui, não se sinta muito mal também por isso, não, porque somos péssimos nisso. De forma geral, somos péssimos, igual a Cláudia falou, você entra num curso de psicologia, mesmo que você tivesse alguns outros conhecimentos, eles são apagados. A gente é convidado a esquecer desse outro assunto. Né? É assim que o meio funciona, nossa classe funciona. Mas não podemos esquecer que faz parte da nossa atividade. Pensar como construir parcerias e como construir esse fluxo de pacientes. Eu penso no trabalho do consultório com aquilo que vai dar sustentação para a nossa prática clínica. Não tem jeito de exercer a nossa prática clínica se não tiver pacientes que nos procurem. Ok? Obrigado. Espero ter sido o mais didático possível. Quem não me segue, vai lá no Instagram, vai lá conhecer meu trabalho. Legal, Lucas. Bem na beiradinha da 1 da tarde, né? Se deixar. E é isso, né? Eu vou fazendo diversas anotações aqui. Se bobear, tinha diversas outras perguntas, né? Que é a segunda parte que a gente mais gosta de conversar. Mas, infelizmente, eu acho que pelo limite do tempo, né? Assim, acho que a gente aproveitou de algum modo. Queria agradecer a presença, assim, e me coloco nessa posição, né? Tanto de contato, como agora um parceiro, né? Então, um cliente. Porque eu comprei o produto do Lucas e recomendo fortemente para todo mundo, porque isso impacta a minha maneira também, né, de gerir aqui o meu negócio e como fazer isso. E é interessante, né, Lucas, porque você fala dessa coisa de estabelecer parceria, e para algumas pessoas é mais natural do que as outras, assim, né? E parece bobo, né, mas o fato de ter aparecido na sua live, que era um evento gratuito para promover o seu produto e tecer alguns comentários, fez com que pessoas me procurassem, chegassem clientes, parceiros, o que fez eu chegar até o FMG, e lá tem uma frente de fenomenologia, onde eu dei aula, então eu sempre bato um pouco nisso, né? Parece que é meio gratuito, gente, mas lá com os americanos eu fui aprendendo um pouco isso, assim, sobre presença digital. E aqui é um recorte digital, né? A gente tem quase como se fossem microtelevisõezinhas, assim. E vocês não sabem o efeito que tem só de deixar a câmera aberta, assim, para a pessoa saber quem é você, saber o seu cenário, saber que você se preparou para estar ali, para você falar alguma coisa, te procuram e viram outras coisas, assim.
Então, eu acho que existem diversos poderes, assim, no sentido de conseguir ter acesso a isso. Obrigado por ter vindo aqui hoje, assim, eu acho que fica sempre com esse gostinho de quero mais, e recomendo fortemente, assim, né, quem tiver interesse de conhecer o trabalho do Lucas, né, @mingatorias.lucas, recomendo que vá lá e procure e tudo mais, né, eu acho que é um pouco disso. Últimas palavras, querido, mais alguma coisa? Não, é só agradecer mesmo o espaço, a conversa. Dá para ver que eu gosto do assunto, gosto de conversar sobre isso. As perguntas que tiverem aí, as ideias que forem aparecendo na sequência, podem me procurar, estou super à disposição para a gente conversar, tá? Vai lá no Instagram, me manda um direct e que a gente continua conversando, tá bom? Tá certo. Obrigado, gente. Vamos encerrar então esse seminário. Posto hoje a última programação de dezembro. Espero pelos nos próximos ainda. Um Obrigado, abraço. Bom final de semana. Tchau.